programa Tá Legal de hoje, nós temos 35 anos de amizade, 3 amigos que fizeram faculdade juntos, só que um deles, o Horácio Falcão, ele no dia seguinte abandonou Marcelo Oliveira e Ricardo Breitner para uma aventura que, olha, sensacional, fica aí para ver. Ele foi para Harvard, depois foi para Singapura, foi para Paris, fez mestrado, doutorado, PhD, e hoje é considerado um dos maiores negociadores do planeta, e a Financial Times, a revista americana, gente, elegeu ele como um dos melhores professores de 2025. Com vocês, Horácio Falcão. Muito obrigado. Cara, prazer estar aqui. É uma honra estar contigo, assim, porque eu acho que eu nunca te vi num podcast. Você é daquelas pessoas tipo Zuckerberg, Elon Musk, assim, que é untouchable. Você sabe que existe, mas Exato. Será que dá para encontrar? E eu sei que Marcelo e eu, a gente está tendo essa honra de estar aqui contigo, porque você é brother, é camarada, a gente está junto há 35 anos, mas você Exato. tem escritório em Singapura, no Chile, salvo engano, no Brasil, nos Emirados Árabes e na Suíça e em Portugal. Antes da gente chegar nesse profissional com grande musculatura, uma penetração assim mundial, queria começar a entender o passo a passo. E você tem curiosidade de quem, Marcelo? Ricardo, vai ser ótimo a gente fazer esse papo aqui com o Horácio, porque eu tenho curiosidade de muita coisa que eu acho que eu não tive a oportunidade de perguntar para o Horácio ao longo desses anos, sabe? Desde a saída dele da PUC, eu acho que a gente acompanhou, né, remotamente, porque convenhamos que Singapura é longe pra caramba, né? A gente acompanhou o sucesso do Horácio, a gente acompanhou essa evolução, a admiração que as pessoas têm por ele no meio acadêmico. Eu já usei, né, nós já usamos aqui na PUC do Rio de Janeiro o Horácio, o livro do Horácio, no treinamento dos nossos alunos que fazem, né, competições internacionais. Então, essa questão da geração de valor, que eu acho que é uma coisa que a gente pode explorar, né, como isso agrega as técnicas, né, as ferramentas de negociação e mediação. Então, o Horácio, eu acho que tem muito a falar para a gente sobre essa trajetória de todos esses anos fora do país, os caminhos que ele percorreu, quais foram os obstáculos, as dificuldades que ele encontrou fora do país. Eu acho que aí eu acho que até extrapola a questão da negociação, da mediação. Certeza. Ele como ser humano, né? Ele, a Camila, a esposa dele, que também é uma grande amiga, né? Os obstáculos que eles enfrentaram para vingar, para serem, né, o sucesso, né, que são hoje, terem essa grande admiração das pessoas. Então, assim, eu acho que vai ser animado isso aqui, tá? Eu tô Agora, animado. só para entender, o Horácio, ele é professor de uma das maiores universidades do planeta de business, né, de negócios. Isso. São estudantes que vêm do planeta todo ter aula ou na França ou em Singapura. E você também participa, né, de negociações empresariais complicadíssimas, né? Então, essas são as suas duas fontes de renda. Mas vamos começar de início. Como é que é a negociação? É a barganha? Tem técnica, tem feeling, é que nem jogador de pôquer, você finge que está caindo na onda do outro e, na verdade, você não tem o dinheiro que você está oferecendo. Como é que é? Vamos lá. Bom, então, primeiro, obrigado. Um prazer estar aqui com 2 dos meus melhores amigos, né? Tá tirando aqui um tempinho das férias para que eu vim aqui visitar o Brasil e reconectar para estar nesse programa aqui. Então, primeiro, eu agradeço o convite. Então vamos começar essa conversa aí, né? O que é negociação? Negociação, uma definição, é qualquer interação entre uma ou duas ou mais pessoas, onde a iniciadora, por exemplo, está querendo alguma coisa que a outra pessoa faça, dê ou deixe de fazer ou deixe de dar, né? Então sempre que tem esse movimento de persuasão, de convencimento, de influência, eu considero de uma maneira assim mais lato, uma maneira mais alargada, como um exercício de negociação. O que significa que pode não ter resultado, pode não ter acordo, a outra pessoa pode até não saber que tem negociação acontecendo, mas a negociação está rodando. Se pelo menos uma das pessoas tem essa intenção ao interagir ou comunicar com a outra. Então é mais ou menos assim que eu vejo. Então o que você descreveu, Ricardo, também é negociação. Você está ali falando que sim, falando que não, fingindo, mentindo, etc. É um tipo de negociação. É o tipo de negociação que eu tento ensinar menos, no sentido, eu ensino mais para as pessoas aprenderem, olha, tem gente que faz. Mas é um sistema de negociação que não é muito eficaz. Ele pode funcionar de vez em quando, mas ele funciona a alto custo, a alto risco.
né? E muito poucas pessoas conseguem viver desse estilo consistentemente e ter muito sucesso com ele. Então eu tento ensinar para as pessoas um sistema de negociação muito mais consistente, resiliente, muito mais produtivo e com muito menos risco de ter um contratempo, de ter um efeito colateral, de ter uma perda e que então aumentem muito a sua chance de ter um acordo favorável. Então é isso que eu tento ajudar as pessoas a aprenderem. Deixa eu entrar aqui, porque eu tenho curiosidade para saber até os primeiros anos dos seus estudos do LLM em Harvard, como é que isso funcionou. Porque você foi para Harvard, saiu da PUC do Rio de Janeiro, e eu acho que isso é uma inspiração também para muita gente que quer seguir essa área, porque você desbravou esse campo, né? Você foi estudar com os papas da negociação, da mediação, né? A gente está falando de Roger Fisher e do William Ury, né? Que escreveram, talvez quando você chegou lá 15 anos antes, porque eu acho que é de 81 a publicação, eles escreveram 84. Get It to Yes. Então, assim, 10, 15 anos antes. Exato. Você, então, pegou, assim, o início, né, da doutrina de negociação. Eu imagino que tem muitas referências anteriores, isso eu sei que tem algumas referências, mas essa é a principal referência. Você estudou com eles, né? Assim, você teve a oportunidade de frequentar as aulas deles, Você conheceu eles, pessoalmente? de debater, né, com eles os princípios da mediação e negociação. Então, assim, a primeira pergunta que eu te faço é, como é que foi? Assim, isso trouxe para você uma percepção muito diferente daquilo que você carregava como bagagem acadêmica, e aí você criou, né, a partir dali outras perspectivas, ou então você já buscava aquilo e esse conhecimento não te trouxe assim, uma mudança comportamental, cultural relevante? Obrigado. Então vamos lá, rapidamente. Sim, o Get It to Yes ali, ele foi primeira edição em 81, Fala mas em só devagar, 84... a pessoa entendeu. O nome do livro é Getting to Yes, né? Como chegar ao sim aqui no Brasil. Ele até hoje é um dos best-sellers, né, de negociação. Ele é certamente a Bíblia do ganha-ganha, né? Então vamos lá. Ele escreveu um livro que era para ser um livro sobre mediação internacional, né? Aí foi engraçado a história que ele me contou depois, que assim, aí eu parei para pensar, o livro estava pronto, praticamente. Aí eu parei a pensar assim, quantas pessoas vão comprar um livro sobre mediação internacional? Ele falou, eu, minha mãe, ele começou, né? E vão vender 10 cópias no máximo. Então, ele começou a parar, ele começou a pensar e falar assim, mas peraí, isso aqui que é um conselho de mediação, se você simplesmente vê da ótica da negociação, os conselhos são os mesmos. A estratégia é a mesma, a maneira de ver o problema negocial é o mesmo. E vai ter um público muito maior. Então, nota como ele já ali, ele deu um pulo do gato, assim, e ele viu, poxa, vou então chamar aqui isso um livro de negociação, né? Mas isso, ainda que tenha sido um pulo do gato, foi assim, aquela lampadinha, né, da ideia, ele vem também com um custo, que eu posso falar até mais tarde um pouquinho. Mas e aí o que aconteceu? Ele lançou... Ele pegou o estagiário dele na época, que era o William Ury, e foi gentil o suficiente, já mostrando uma coerência com a teoria ganha-ganha, de falar, olha, você me ajudou um pouquinho aqui no livro, vou fazer você de coautor, né? E aí isso lançou o William Ury também bastante. O William Ury se deu muito bem com isso também, né? O William Ury, extremamente inteligente, depois teve a sua obra também, fantástica. Eu não o conheci pessoalmente, eu conheci outros, né, do meio, mas eu trabalhei junto com o Roger Fisher, não só o conheci, como eu trabalhei com ele, trabalhei para ele em vários projetos. Ele foi meu professor e depois ele me contratou para a empresa dele e eu fiquei trabalhando diretamente com ele. Então, sim, aí teve o Frank Sandel, que era o cara de mediação de Harvard. Eu trabalhei no Centro de Mediação de Harvard durante um ano, dei aula lá também. Então, eu aproveitei muito os recursos, mas quando eu fui para lá, para pegar a segunda parte da sua pergunta, Marcelo, quando eu fui para lá, eu fui para fazer direito constitucional. Eu queria fazer direito constitucional. Então eu fiz as aulas de direito constitucional no começo e conversava com os professores de direito constitucional e eu queria fazer alguma coisa sobre o Supremo Tribunal Federal brasileiro. E eles falavam para mim assim, não temos interesse nenhum. Não queremos saber. Ou você faz do americano ou a gente não quer te ajudar. E eu assim, mas eu tô te pagando, tipo assim, eu imaginando, né, que você teria que me ajudar. E eles assim, não temos interesse. Então, em algum momento eu falei o seguinte, bom, então se essa que era a minha paixão original não vai funcionar, o que eu posso aprender que ao voltar para o Brasil eu posso trazer, que vai se aplicar de uma maneira muito, como é que eu vou dizer, transferível
né, o conhecimento. Porque se eu faço um direito penal lá e o direito penal aqui é muito diferente, não adianta tanto. Você aprende algumas coisas, mas tem um problema de tradução, digamos assim, ou de uso do que aprendeu. E eu pensei, bom, a negociação é gente. Então, gente aqui, gente lá, não tem tanta regra, não tem um conteúdo jurídico específico. E aí eu eu me especializei então em arbitragem, negociação e mediação, que é o ADR, né, o Alternative Qual a Dispute diferença Resolution. de mediação e negociação? Porque eu sempre vinculo a palavra negociação a você. Eu não falo em mediação. Certo. Mas você também é um mediador. Também. Qual a diferença? Olha, a diferença é pequena. A verdade é pequena. A negociação é o processo no qual você ajuda a duas ou mais pessoas a resolverem um conflito, quando você está falando do lado mais jurídico da coisa. E quando você está falando de negócio mais de administração, é chegar a um acordo, né? Pode não ter conflito. A mediação é uma estrutura um pouco mais regimentada, onde você tem uma terceira pessoa neutra que utiliza técnicas avançadas de negociação para ajudar duas pessoas que estão tendo problema em fazer isso elas mesmas, ou mais, né? Duas ou mais pessoas. Então, a negociação é mais o método no qual a gente conversa, e a mediação é um sistema onde você traz esse terceiro para usar, se bem treinado, esses métodos para chegar ao mesmo resultado. E uma das grandes escolas, né, de negociação e mediação é a escola de Harvard. Exato, a escola de Harvard. Uma das principais teorias foi exatamente o Roger Fisher que Exato. inaugurou. Né? Exatamente. E que, infelizmente, depois que o Roger Fisher se aposentou, deu uma parada, né? A produção intelectual, acadêmica de Harvard deu uma parada. Que é uma tristeza, porque era durante 2 décadas, né, o centro fervilhante de ideias inovadoras, livros, artigos, etc. E a produção acadêmica caiu muito, infelizmente, depois que o Roger Fisher se aposentou, porque o método de Harvard era muito baseado no método do Roger Fisher, no como chegar ao sim, no Getting to Yes. E aí, depois disso, veio um outro professor, não vale mencionar, e ele, então, levou o centro numa direção completamente diferente, que eu achei que era muito mais estreita. Então, ele teve um alcance muito menor do ponto de vista global, um impacto muito menor. Eu acho que talvez ele tenha tido dificuldade de vir debaixo da sombra deixada pelo Roger Fisher, digamos assim, o legado, né? Então, e aí o que acontece? Agora, eu tento, na minha vida, né? Ou seja, eu já tenho mais 30 anos de formado e 30 anos de negociação, levar a teoria do Roger Fisher para um segundo, ou seja, fazer o 2.0, 3.0 da teoria, né, do Roger Fisher. Assim, o detalhe é que não era uma sombra de uma nuvem passageira, né? Foi um novo planeta que, sim, né, de alguma forma, apareceu ali naquele sistema, né? Isso. Essa teoria, tem outras teorias que são revolucionário, bastante importantes, mas eu acho que ele conseguiu condensar muita coisa e ele tem seguidores no mundo todo, né? E depois a gente vai falar mais uma vez aqui sobre a questão do Value Negotiation, mas isso eu acho que também inaugurou capítulos em vários países simultaneamente. Isso é uma coisa que, não sei se a gente já explora agora, talvez um pouco mais adiante, mas como você percebe, sabe, a evolução desses institutos em outros países. Mas eu acho que é legal a gente revisitar essa história, porque também vai dando ideia aqui de coisas que a gente pode explorar. O Horácio, ele já nos deu aula lá para o escritório, né, remoto, por Zoom, de negociação. E eu comecei a aplicar, claro, não perfeitamente, porque eu não fiz o curso inteiro, fiz algumas aulas, alguns toques, e ela é diálogo. A negociação é diálogo, verdade, olho no olho, e sempre tentar buscar, claro, qual é o seu interesse, mas sempre olhar o interesse do outro. E eu, quando apliquei uma vez as técnicas que eu li no seu livro, que nesses 30 anos a gente conversa, o livro está na Amazon, tá? Não tem tradução ainda para o português. Não tem. Foi interessante, foi numa briga de boate, né? Uma boate LGBT aqui de Copacabana. O sujeito 3 da manhã foi espancado pelo segurança, porque estava fumando cigarro e soprou, enfim. Mas o fato é que ele estava errado, o cliente por ter soprado a fumaça na cara do segurança, o segurança errado por ter batido nele, mas o dono da boate não é uma pessoa má. Não. Né? Não né? E teve uma queda na sua frequência e tal, e o advogado estava aberto a uma negociação. E foi muito barato, que qual foi o final da história? Eu peguei a jurisprudência máxima para agressão em boate, a mínima, a média, essa foi uma ideia que eu tive, e propus para ele a média. Eu propus que o meu cliente, que era cantor, né, pudesse fazer o show dele dentro da boate. Isso é gerar valor.
né? Isso Exato. gera valor. Você pensar além do problema, né? Foi isso que você ensinou pra gente. Exato. Né? Porque aí também eu tô resolvendo o problema da boate. Né? Isso. E aí ele riu, porque no final eu falei, tem mais uma coisa. Mas o que você quer, Ricardo? Pô, meus honorários. Pô, mas cara, a gente já vai pagar uma grana. Eu falei, não, mas calma, eu não falei de dinheiro. Eu quero uma entradazinha VIP para minha mulher e eu. A gente sempre, quando quiser dançar na tua boate, a gente poder entrar sem pagar a consumação. Isso tudo eu aprendi contigo no teu livro. Boa. E o Muito cara bom. ficou feliz da vida. E vai, Né? Só que não ficou, fui eu que você não me convidou, né? Mas tudo bem, né? Eu nem sabia dessa história também, né? Podia ter boa, sido- essa pra mim é nova também, O eu não sabia advogado dessa da história, não. boate era seu amigo, esqueci o nome dele, trabalhista. É. Ele ligou falando, eu sou amigo do Marcelo, eu que sou advogado com a boate. Certo. A gente fez um super acordo. Esse é um bom cartão de visita, sou Né? amigo do Marcelo. Né? Eu uso muito. Né? Então, isso é a negociação no dia a dia. Eu, por exemplo, parto de negociações que eu sei que a gente negocia a todo momento, Isso. de que eu estou ferrado. Como, por exemplo, eu queria muito falar contigo aqui no podcast, mas eu pensei, cara, o Horácio ele é mega discreto, ele não tem rede social. O cara, já deu aula pro rei do Butão, sabe? O país Butão lá, aquele que é o mais alegre do mundo, ele deu aula lá. Ele dá aula nos Emirados Árabes para corporações de negociação, direito internacional. Enfim, ele veio para cá, é tão raro ele estar aqui, né? Eu vou pegar 2 horas da vida desse cara que não tem rede social para vir aqui conversar. Quando eu pedir para ele, ele vai falar não. Como é que eu vou negociar com ele isso? Só que ele falou, claro, eu vou. Então, tem situações... Essa foi a negociação fácil, então, né? Essa Não foi foi muito negociação. fácil, muito fácil. Foi uma negociação de 35 anos. Depois de 35 anos de amizade, é difícil dizer não pro amigo, né? Sim, mas eu entenderia se você falasse, cara, eu tenho Certo. só esse momento para estar com meu pai, com a minha mãe, eles têm idade, eu não Exato. venho nunca pro Brasil, eu estou morando entre Suíça e Singapura, né? Mas as negociações difíceis, tipo Israel e Gaza, Palestina, Certo. como é que aplica? Então vamos lá. Primeiro A tem gente começa pelas mais básicas ou vai Ah, direto? não, vamos logo direto pra- aí. pras Vamos confusões, direto, pô. É isso vamos que fusão, Vamos a na gente canela, gosta. não tem problema nenhum. Eu gosto Pessoal, das negociar com difíceis. amigos mas é de- isso que o Marcelo falou agora, que eu depois trabalhei em cima. Essa ideia de, essa negociação então foi fácil. Por que foi fácil, Ricardo? Porque são 35 anos de investimento. Entendeu? Muita gente quer chegar em, né, agora vou fazer o paralelo, né? Gaza, Israel, tal, e resolver amanhã o problema. Não dá, porque são tantas partes interessadas, com interesses diversos, e as pessoas têm uma ficção, né, uma visão túnel, digamos assim, de que é o problema entre 2 partes, né? Tem Israel e tem os palestinos, mas não é. É um problema multifacetado, porque do lado de Israel tem vários partidos políticos diferentes, tem várias pressões. É só você olhar para o Brasil. Se o Brasil estiver negociando com alguém no momento, não é só o Brasil. Tem o pessoal de direita, tem o pessoal de esquerda, tem o pessoal que não gosta de política, tem todo esse pessoal. Então lá também. E ainda mais com décadas de discórdia, de ressentimento, de você invadiu minha terra, você matou minha família, você isso. E tem questões religiosas. Então você tem tantos elementos de divisão e você tem muito poucos elementos de união. Então, se você pega pessoas que estão extremamente distantes e fala assim, vamos esticar a mão para fazer um acordo, a mão não alcança. Então, o trabalho ele tem que ser um trabalho de trazendo essas pessoas mais pertinho aos poucos. O trabalho do negociador? Do negociador, do mediador, se você quiser. Né? E esse trabalho não faz. Por quê? Porque hoje em dia tem um Trump que chega e quer fazer assim, pá! Mas as pessoas não movem assim, porque as nossas emoções não movem assim. A gente não perdoa de um dia para o outro, a gente não esquece, a gente não confia de um dia para o outro. Então o problema é que hoje em dia, com as tecnologias todas, os iPhones, os relógios, isso você faz assim. Mas gente, você não faz assim. Gente precisa de um tempo diferente, né? Tem o tempo biológico, é o tempo da gente vai envelhecendo, é o minuto, e tem o tempo psicológico e emocional, que é um tempo mais lento muitas vezes. Ele pode ser muito rápido, eu conheço você e direto, pum, clique, e a gente gosta um do outro, mas tem aquele que eu tenho que construir confiança, eu tenho que te conhecer, especialmente num conflito tão complexo como esse, em que eu não estou discutindo só dinheiro. Negociação de negócio é uma negociação relativamente fácil. Por quê? Porque o grande ponto é dinheiro. Aí a gente sempre calcula o valor disso. Qual é o valor da entrada VIP para o Ricardo? Qual é o valor do seu cliente vir cantar? Tem uma quantificação, você coloca aquilo meio na balança e você vê qual é o valor de eu estar morando do seu lado e achar que você um dia pode me matar.
É difícil de botar um número nisso. E aí, o que eu posso fazer por você para fazer você ficar confiante que eu não vou te matar? Então, quando você entra num elemento de medo extremo, né, nada é suficiente. Por que os Estados Unidos atacou o Irã? Porque uma das teorias, logicamente, tem muitas, infelizmente, e algumas conspirações e tal, é que é o seguinte: eu tenho medo de que o Irã tenha uma arma nuclear. Porque se ele vai e me ataca, morre muita gente. O que eu posso fazer? Eu vou confiar no Irã? O Irã está dizendo que não vai fazer bomba nuclear. Mas e aí? Você vai confiar? Eu acho assim que isso é vital, né? A construção da confiança e é um dos elementos, né, básicos da própria teoria, né, Exato. da negociação de Harvard, quer dizer, é a comunicação, né? Uma coisa que você também enfatiza, trabalha bastante aqui no seu livro, e é uma coisa que né, no dia a dia, sempre que eu me deparo com algumas situações do nosso escritório e tudo mais, eu, né, reflito sobre isso. Como construir a comunicação e a confiança e mostrar que há interdependência, que é outro desses elementos, exato. Né, em pouco tempo. Porque, vamos lá, isso tudo que você disse é muito interessante, mas nem todo mundo tem 35 anos para construir relação de confiança. Perfeito. Então você tem uma situação, claro, como essa de Gaza, em que há, sem dúvida, interlocutores, né, que fazem um meio de campo entre esses múltiplos lados, e é difícil, né, naturalmente, você colocar alguma outra pessoa que cai de paraquedas ali para tentar resolver isso, também, por melhores que sejam os skills dessa pessoa. E a intenção, né? Mas assim, tem situações que demandam uma decisão imediata, não é como, né, uma questão territorial que concerne aos estados, mas, por exemplo, né, vamos falar aqui de uma rebelião num presídio. Né? No caso de uma rebelião, você precisa de uma pessoa, de um negociador que, né, e normalmente esse negociador é o policial, né, ele de alguma forma representa o Estado, né, gera desconfiança em qualquer lugar do mundo, e é essa pessoa que vai negociar justamente com aquela pessoa que está, né, encarcerada e tudo mais. Como é que você consegue superar em tão pouco tempo situações como essa? Quais são assim quais são as ideias, ferramentas ou, sei lá, qual o pulo do gato para você chegar numa situação como essa que você precisa construir a confiança muito rapidamente e engajar a comunicação? Certo. Olha só, tem diferentes esforços para diferentes momentos, como você falou. Se você precisa rápido, se você não precisa rápido, né? Então, se está num caso de Gaza, você tem 35 anos. Você pode dizer, não tem, porque tem gente morrendo. Sim, mas já tem gente morrendo há muitas décadas. Então, por quê? Porque o pessoal está tentando soluções rápidas atrás de soluções rápidas. Então, está queimando tempo, achando que está fazendo coisa boa quando não está. Melhor entender o seguinte, isso é um problema mais complexo. Vai tomar muitos anos para construirmos juntos uma relação bacana. Então, por que eu já não faço o esforço certo? Entendendo que vai ter um custo paralelo de algumas pessoas que, infelizmente, vão sofrer porque enquanto eu estou fazendo o processo, eu não tenho resultado. Tá? Eu acho que mas isso tem que ter uma maturidade, eu acho, muito grande e uma resiliência política, porque sempre quem quiser te atacar vai poder usar isso. Mas ontem morreram 2 pessoas. Mas morreram também num acidente de carro, entendeu? Morreram também de doença. Mas eu estou aqui construindo uma ciência para acabar para ter melhor remédio. Eu estou aqui melhorando a segurança dos carros e ninguém está reclamando que enquanto isso tem gente morrendo. E aqui o negócio da guerra tem que resolver hoje, porque tem violência, é agressivo, é chocante. Mas entender que também precisa de tempo e que também tem tecnologia, que tem alguns elementos como esse, como você falou da confiança, que precisa de tempo. Pronto. Então, isso é uma maneira de ver a coisa. Fazer rápido. Não tem mágica, tá? Não tem eu fazer assim, e hipnotizo a pessoa. O que tem são algumas habilidades que muito cedo começam a dar provas iniciais de que você pode confiar em mim. Legal. Mas são provas iniciais, que fala assim, vamos tentar, acho que dá para confiar nessa pessoa. Esse acho que dá já é muito bom. Perfeito. Porque o problema que você está aqui no começo é o seguinte, na hora que você vê alguém do outro lado da mesa, você está assim, posso confiar ou não posso? Aí qual é a decisão inteligente? A decisão inteligente é, em teoria, melhor precaver do que remediar. E aí o que a pessoa faz? É melhor botar os 2 pés atrás, porque aí então é melhor desconfiar um pouquinho mais do que confiar. Essa parece ser a coisa inteligente. Infelizmente não é. Porque a partir do momento que eu mando para você mensagens que eu já estou na desconfiança, você tem incentivos então de achar que também deveria estar na desconfiança. E a gente cria um círculo vicioso e aí a desconfiança só aumenta. A gente criou a desconfiança achando que era a decisão inteligente. Se chama o dilema do prisioneiro, de uma certa maneira. Então, só para resumir, o certo é você começar com um pouquinho de confiança. Só um pouquinho. Só mostrando o seguinte,
deixa eu te escutar. Deixa eu prestar atenção no que é importante para você. E deixa eu te dizer muito claramente que eu sei que se você não gostar do que eu oferecer, não vai ter acordo. Então, deixa eu entender o que você gosta para tentar fazer alguma coisa com isso. Então, você vê uma coisa até meio concreta, objetiva, mas que mesmo uma pessoa cética do outro lado, cínica até, vai virar e falar assim, tá, faz sentido. Ela sabe que eu tenho que dizer que sim. Então, ela tem que entender o que eu quero para poder botar uma coisa que eu posso falar sim. Então, ela não está falando isso porque ela quer me agradar. Mesmo que eu ache que você seja uma pessoa egoísta ou má, ela entende que é no seu próprio interesse fazer isso. Então eu começo porra, então você está fazendo uma coisa que faz sentido. E eu estou começando a entender quem você é. E aí aquela confiança, mesmo na desconfiança, começa a crescer um pouquinho. Você tem escritório em Singapura, você tem escritório, trabalha nos Emirados Árabes. A questão cultural, você tem que compreender muito bem quando você entra numa negociação. E outra pergunta que eu faço, você tem como dizer aí uns 2 ou 3 casos assim, daqueles caramba, né? Sem citar o nome, claro, mas grandes e complicados, complexos, né? De forma sucinta, claro que deve demorar muito, situações exitosas, de sucesso, onde você, atuando como negociador, conseguiu trazer o resultado para o cliente, das partes, né? Tá, deixa eu começar com a primeira parte, então. Deixa eu só esclarecer. É verdade que eu tenho uma empresa, mas o que a gente faz é a gente tem escritórios virtuais, a gente não tem escritório, né? Então a gente tem pessoas no mundo inteiro que trabalham com a gente e onde elas estão, de uma certa maneira, é um escritório. Não é só para ser muito transparente, porque se a gente está falando de confiança, né, eu acho que o mínimo que eu tenho que fazer é ajudar com isso. A questão de negociação entre culturas, existem 2 caminhos muito bem estabelecidos no mundo teórico, no mundo acadêmico. É o culturalismo e o universalismo, digamos assim. Eu estou traduzindo aqui a grosso modo, posso estar traduzindo errado, tá? Mas eu acho que a ideia fica. Culturalismo é aquela ideia de que entre culturas existem diferenças enormes e intransponíveis quase, então eu vou passar toda a minha vida preparando um modelo de tradução cultural para que você possa interagir comigo. Então, se eu estou aqui, eu vou lá trabalhar com os chineses, eu tenho que entender que os chineses são A, B, C, D, E, diferente de mim, e eu então tenho que me ajustar a isso para poder interagir. Não é só falar o chinês, eu tenho que entender a maneira como o chinês cria confiança, eu tenho que entender como é que o chinês negocia, eu tenho que entender como é que o chinês faz as coisas acontecerem, como eles tomam decisão, qual é o timing, se eles chegam atrasados, se não chega atrasado, se eles são coletivistas, individualistas, se eles são diretos, se eles são indiretos. Então tem todo um estudo disso. Inclusive no INSEAD tem uma professora muito famosa que escreveu um livro chamado O Mapa Cultural, de novo, The Culture Map, em inglês, e ela é, então, desse lado, desse viés culturalista. Então, que acha que ao você olhar os diferentes países, você presta muita atenção na cultura como ponte principal até para construir confiança ou para fazer uma negociação bem-sucedida ou qualquer comunicação. Eu já sou do outro lado, eu sou do lado universalista. Tá? E a gente por isso tem grandes debates, eu e ela tal. Deve ser bem interessante. Ela me ajudou a ver um montão de coisa também, mas eu ainda tô no mundo do universalismo nesse sentido, que é o seguinte: apesar de eu ser brasileiro e estar morando em Singapura, o cara de Singapura não é tão diferente. Se a gente for parar a pensar, nós somos 99% ou mais geneticamente parecidos um ao outro. E os culturalistas focam no 1%, ou menos de 1%. Por quê? Eu foco no 99%, é muito mais fácil. Se eu estou olhando essa parede aqui, por que eu vou fazer um alvo de 1% se eu posso jogar um dardo em qualquer lado e acertar? Se eu for fazendo 99%. Então eu prefiro muito mais isso, é muito mais fácil, muito mais prático. Porque eu ficar decorando que o chinês é individualista, não, ele é coletivista, ele tem uma visão de tempo curto prazista ou longo prazista, ele é longo prazista, então ele é coletivista, longo prazista, aí eu vou pensando nisso. Aí eu chego, começo a conversar com o chinês e o chinês fala assim, não, mas eu nasci nos Estados Unidos. Aí te arrebenta todo. Porque ele parece chinês, de repente vem de família chinesa, de repente fala chinês fluentemente, de repente trabalha numa empresa chinesa, mas tem uma cultura americana, ou de repente tem um misto dos dois, e aí me arrebentou ainda mais. Então você vê, esse jogo de variáveis cria equações enormes que uma mente normal não consegue computar. E se você então lida com várias culturas num dia só, que uma pessoa que trabalha mais internacionalmente sempre vai fazer, ela vai não ter nenhuma condição de seguir esse conselho teórico. Ela pode ter uma
abrir a cabeça de que essas diferenças existem, válido, mas seguir aquilo como uma cartilha pragmática, eu acho um exercício em futilidade, porque a complexidade é tanta que ninguém consegue processar. Por isso o universalismo. Não é que eu não acredito que isso seja verdade, eu acredito que isso não seja muito prático, o culturalismo, né? O universalismo é o seguinte, então foca no que as pessoas têm de igual. O Dalai Lama fala, né? Todo mundo quer mais prazer e menos dor. Todo mundo. Não tem cultura aí. Nós somos humanos, os animais iguais. Um animal, você faz carinho, ele vem, você machuca, ele vai embora. Mesma coisa. Então, trabalhar esse lado na negociação permite com que você trabalhe com pessoas mais velhas e mais jovens, outro tipo de cultura diferente. Pessoas, mulheres e homens, outro tipo de cultura diferente, né? Diferentes raças, diferentes religiões, ou até advogados e economistas. O advogado pensa em justiça, o economista em eficiência. São maneiras de ver o mundo diferente. Isso que é uma cultura, é maneira de ver e interagir com o mundo diferente, né? É o nosso operating system. Né? Então, o que eu tento fazer é entender que essa diferença cultural ela é muito mais ampla do que a nacional apenas, e tento, então, trabalhar esse elemento do 99% e não do 1%. E aí eu dou 3 conselhos principais. Foca na intenção da pessoa. Ela está querendo trabalhar com você ou não? É isso que você deveria estar buscando desde o começo. Está querendo trabalhar comigo ou está querendo trabalhar contra-amigo, né, para fazer a brincadeira? Ou seja, ela me vê como inimigo a ser vencido para ganhar o que ela quer ou um aliado para buscar uma solução para o que nós queremos juntos? Então, essa é a primeira pergunta que está na cabeça aqui. Ó. Toda vez que eu estou trabalhando com alguém em negociação, qualquer negociação, ainda mais se ela é mais entre culturas muito diferentes. Aí a outra é rituais. Se eu estou no Brasil, a gente sabe como construir uma cultura. De maneira implícita você aprende isso pela socialização. Mas quando você vai para outro país, aí realmente é mais difícil de você imaginar como é que um chinês constrói confiança, como é que um americano constrói confiança, como é que um egípcio constrói... Aí você... Mas aí que tá, se o chinês constrói confiança de uma maneira muito diferente da nossa, você tem que virar chinês para construir confiança? Ou você exige que o chinês vire brasileiro? E a resposta é nenhum dos dois. Porque isso é uma imposição cultural. O que você faz é negociar uma terceira via onde vocês dois podem, ou vocês muitos, quantos sejam, conseguem aí fazer uma interação que mostra o quê? Somos confiáveis, podemos respeitar um outro, etc. E buscar qual é o comum, o núcleo comum. Então esse é o segundo elemento, são dos rituais. Rituais de comunicação, como você falou, Marcelo, e rituais de relacionamento. E o terceiro e último é as preferências. Todas as culturas querem dinheiro, por exemplo, quando você está falando de negócio. Né? Uma empresa chinesa quer fazer lucro, uma empresa americana quer fazer lucro, uma empresa argentina quer fazer lucro. Todo mundo quer fazer lucro. Então essa parte não é muito diferente. Agora, a preferência. Tem gente que prefere fazer lucro hoje, tem gente que prefere fazer lucro amanhã. Tem gente que tem mais apetite de risco, tem gente que tem menos apetite de risco. E culturas variam. Tem um famoso, uma expressão famosa nos estudos de cultura, que é em inglês chamado face saving, né? Face, rosto, saving, salvar. Ou seja, é não ser humilhado ou ridicularizado. Ele quer ter a sua reputação intacta e positiva. O chinês é visto como aquele que, os asiáticos, né? O japonês, o coreano, que se perde o face, ou seja, se é humilhado e perde a reputação, vai até ao suicídio, alguns exemplos exagerados. Muito mais que você vê num mundo ocidental. Então o que você vê? Que lá tem uma preferência por esse face saving, por essa reputação, de uma maneira que no Ocidente a gente não tem tanta preocupação com isso. Ou seja, se você preferir me pagar um pouco mais para que no final da história eu seja o cara que a reputação não ficou perfeita, para que você saia com a reputação perfeita, vão ter mais ocidentais que vão falar, ok. E isso então cria uma avaliação de valor diferente, onde eu posso ter mais o que eu quero, a reputação, e eu posso ter mais o que eu quero, o dinheiro. E isso vai, então, encontrando essas diferenças, acabam sendo fontes de valor. Então, a intenção... É o propósito, né? Tem a ver o ritual, com os 4Ps, isso aí, né? Aquela coisa de people, process... Isso é nos rituais. Nos rituais, né? Exato. Então, o purpose... People, purpose, process e products, não é rapaz, eu tô tão orgulhoso de você agora. Né? Muito obrigado. E isso é uma coisa que você pode fazer nos rituais para entender o seguinte, qual é o propósito da nossa reunião? Que produto a gente vai fazer ao final? É um contrato?
quais as pessoas têm que estar envolvidas. Por exemplo, no mundo ocidental, muitas vezes são só as pessoas na mesa. No mundo oriental, por exemplo, você talvez tenha 8, 10 pessoas do outro lado que têm que ser consultadas antes de alguma coisa acontecer. E por último... Eu acho isso fascinante, cara, assim, porque a gente consegue enxergar tanta coisa, né, que Não acontece é? no nosso dia a dia. Desculpa te interromper. E por último, o processo, que é exatamente essa agenda de como é que a gente conversa disso. A gente faz mais pergunta, eu faço uma exposição, você faz sua exposição, a gente já começa com um número, a gente fala de número mais tarde. Todas essas são decisões importantíssimas em negociação. Por exemplo, muita gente acha que negociação, como você falou no começo, Ricardo, é barganha, pá, já chega com o número. E a pesquisa é claríssima. Começar com o número cedo na negociação é quase sempre um fator que vai reduzir o valor do seu acordo ou limitar o número de acordos que você fecha. Aconteceu comigo essa semana. Uma conhecida, querida amiga atriz teve a imagem utilizada indevidamente num comercial, sem autorização. Ela é de teatro, então ela não tem muitos contratos publicitários, e eu notifiquei a empresa, que é riquíssima, né, multinacional, e ela me retornou, eu botei já, olha, prefeito de acordo, a gente aceita R$10.000, que é o valor que ela fez de publicidade há 2 anos atualizado, então foi 7 mil, atualizado a 10. E eu quero mais R$5.000 de danos morais para não ter briga. Aí não respondeu o e-mail, me ligou o advogado e falou, olha, a nossa proposta aqui, porque é um comercial que não rodou o mundo inteiro, é de 6.500. Aí eu já fico agressivo. Isso. E penso o seguinte, pô, uma multinacional, pagar 6.500 e tal, a reputação dela, eu vou aniquilar com a reputação dela. Eu vou falar para a cliente, bota na matéria que a empresa X, que ganhou o prêmio tal, com esse comercial, está usando a imagem devida de atores e atrizes. Aí acabou a negociação, né? Porque eu joguei na lama e vou pro judiciário, que eu sei que em vez de receber agora o dinheiro que eu gostaria, eu vou receber em 2 anos, em 3 anos. Pois é, assim, o problema é que muitas das vezes, né, a maioria dos casos que a gente vê, extrajudiciais e judiciais, quando passam por aquela fase da conciliação / mediação, porque no final das contas ainda existe uma confusão muito grande, quem crê o que é conciliação e mediação. Eu acho que isso está mudando, tá? A gente depois pode falar um pouquinho sobre isso. Inclusive, acabei de saber de uma assessora do tribunal que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro finalmente vai ter uma escola de mediação, que é espetacular. Já havia formação e você tem, né, toda a estrutura dos sejusques que estão de uma forma disseminando a mediação, mas isso... Mas o fato é o seguinte, antes da gente entrar nesse aspecto... Na verdade, família tem muitas. Eu já passei de muitas mediações. Mas a verdade é que normalmente essas negociações elas começam, elas se encerram nisso, né? Você não consegue nem abrir o horizonte. Não existe a cultura de mediação. Eu queria voltar para isso. Tá bom. Antes da gente criar essas especificidades, e a gente vai entrando com os exemplos, que o Ricardo sempre tem exemplos incríveis, mas assim, cultura de mediação. Assim, eu acho que o mundo caminhou, né, em relação a isso, assim, claramente, nos Estados Unidos, né, por conta da escola de Harvard, talvez tenha outras escolas aí que você possa mencionar nos Estados Unidos, mas eu acho que o mundo caminhou. Isso, de alguma forma, foi disseminado para o resto do planeta, até por conta do assoberbamento dos aparelhos do judiciário, né, mundo afora. Então, foi uma questão de necessidade, não que as pessoas tenham, né, de repente, ficado com um pensamento mais elevado, tenham sido esclarecidas a esse respeito. A negociação, antes de tudo, é uma das diversas técnicas ou formas de resolução de conflito fora do judiciário. Isso, não adversariais. Né? Então, assim, houve essa disseminação. Aqui no Brasil, por exemplo, né, a gente caminhou, né, a passos de cágado, mas no final das contas, em 2015, você tem um capítulo, né, o artigo 334 do Código de Processo Civil, também algumas passagens sobre, né, mediadores, e você logo depois tem a 3.140, que é a lei de mediação. Tá? Então, assim, houve realmente um amadurecimento, né? Perfeito. Mas, assim, você tem algumas pessoas que são incríveis, que trabalham com o tema, você já tem escolas, né, não só oficiais do judiciário, mas também privadas de mediação, mas, assim, é impressionante assim, a dificuldade de fazer com que esse tema avance. É impressionante, porque você precisa que a sociedade toda compre o tema, não é uma coisa assim, é claro que começa com núcleos, com células, né, e de alguma forma isso vai se espalhando,
mas para que as pessoas que são positivamente, né, contaminadas por esse tema, para que elas, de alguma forma, né, tenham relevância, para que o aparelho estatal ele se amplie, você precisa de muito mais interesse, de muito mais consciência. Eu não sei se você já enxergou, e é essa a minha pergunta, no mundo, o avanço dessas ferramentas, o avanço da negociação nesses termos, né, da procura do interesse, da procura de geração de valor, e onde é que isso está mais disseminado? Isso é algo que, por exemplo, na cultura chinesa, na cultura japonesa, é algo bem disseminado, ou não é? Nos Estados Unidos mesmo, são apenas bolsões ou é algo que é absolutamente entranhado na cultura americana? Na Europa, como é que você vê isso? Olha, deixa eu fazer Deixa eu cobrir isso e depois eu quero voltar na história que o Ricardo contou. Eu não diria que eu sou um experto institucional de mediação no mundo, né? Eu estudava mais a mediação mais jovem, hoje em dia eu estou um pouco mais focado na negociação, porque é escola de negócios, né? Escola de administração. Mas pensou na negociação também, tá? Mas na negociação, o que a gente vê é que muita gente acha que negociação é uma arte, não é uma ciência. E por isso, então, como você falou ali, essa pessoa te ligou, falou 6.500. Tipo assim, tiveram várias decisões aí nessa história, eu queria até quebrar um pouquinho para mostrar, que mostra que é o seguinte, as pessoas basicamente improvisam. Elas improvisam, viram aí meia dúzia de filmes, viram o chefe fazendo, viram os amigos fazendo e fazem o simples, o básico, né? Mas que não necessariamente é o correto. Ou o melhor. É porque é difícil falar o correto, né? Mas o melhor, ou o que tem maior probabilidade de sucesso. E como ninguém muito está fazendo, não tem exemplos ao redor de sucesso que possa fazer, opa, esse aqui é diferente. Opa, o que ele está fazendo diferente? Por que esse cara está conseguindo aqui e eu não estou? Então, uma das coisas que acontece é que como a tecnologia de negociação e mediação é muito recente do ponto de vista tecnológico de ciências humanas, 40 anos, né? Não é muito. Esse efeito de expansão, de efeito em cadeia, né? Essa profusão das tecnologias, é difícil, porque um iPhone você vai e compra. A negociação você tem que treinar. Você tem que passar tempo na academia, malhando os músculos de escutar, de fazer pergunta, de entender, de ter ideia criativa, que nem você falou aí. Pô, o convite VIP, são ideias que as pessoas normalmente não associam. Então, como elas não trabalham esses músculos, na hora da pressão da negociação, de ter que performar, de ter que entregar um resultado, aí não acontece. É que nem você virar um dia pro outro e falar assim, eu vou levantar 100 quilos. Não vai, cara. Não vai. Ah, mas eu sei a técnica. Mas você tem que levantar com frequência para um dia poder levantar 100 quilos. Então, eu acho que essa consciência da ciência, da habilidade, de uma coisa que tem que ser trabalhada, você não fala para uma pessoa, você quer ser advogado? Beleza, tá aqui o Código Civil, amanhã vai lá para corte. A pessoa tem que estudar, a pessoa tem que aprender. E como a negociação é uma dessas coisas fundamentais da interação humana, me surpreende agora, com o benefício de estar estudando isso há 30 anos, que a gente não aprendeu isso antes, a gente não investiu isso antes. E eu acho que é porque, como uma coisa que permeia todas as ciências, tudo que a gente faz, toda interação humana, a gente começou a achar que só é o que a gente faz. Então não tem muito esse estudo. Então, eu acho que tem um elemento porque aferir resultado disso é difícil, né? Pois é muito difícil de quantificar. Então, o que eu estou tentando fazer? Né? Parte do meu processo de engenharia social, digamos assim, de promover a negociação como um campo de que as pessoas acordem e falam, opa, eu dou aula, eu tentei perfeccionar um sistema, eu tento ensinar o máximo de pessoas possíveis, criei cursos online, eu tenho uma equipe de negociação de alunos que eu levo para os campeonatos mundiais, começando só esse ano, e com um orgulho danado. Esse ano já a gente já ganhou. Que não são de primeiro, alunos que você dá aula para mestrado, para pessoas que já trabalham em grandes empresas, pessoas que já estão colocadas. Ou não grandes empresas, mas que já trabalham. E então fizemos uma equipe na INSEAD esse ano e já fomos para o campeonato mundial e ganhamos de primeira, mostrando que o nosso sistema tem um diferencial. Os juízes ficavam assim, o que esse pessoal está fazendo de diferente? E o que a gente faz a gente realmente faz o ganha-ganha num nível técnico muito alto, e que muita gente não faz hoje em dia. Eu diria até que muitas escolas, até nos Estados Unidos, muitas das melhores, elas falam do ganha-ganha, mas tecnicamente não ensinam como fazer ele muito bem. Eles dão as ideias, a mentalidade,
o ângulo, deveríamos colaborar mais, mas como é que você faz passo a passo esse processo? Isso é difícil. Depois Então, eu tenho uma pergunta sobre essa coisa do win-win. Não, eu não quero atrapalhar bom. seu raciocínio, porque aí eu quero continuar te ouvindo sobre essa questão de como você entende que a expansão vai acontecer. Mas só lembra depois a gente voltar para essa história do win-win. Tá bom, então vamos lá. E aí, então, essa equipe ganhou, então por que que eu fui lá? Eu até falei para a escola, né, um ano passado, eu falei, vou montar essa equipe e vou levar para os campeonatos mundiais. O pessoal, Horácio, mas para quê? Eu falei, por quê? Quando aconteceu o Ultimate Fight, em MMA, né, o que os Gracies fizeram? Eles foram lá, com kimono, diferente de todo mundo, ganharam o primeiro, ganharam o segundo, ganharam o terceiro, ganharam o quarto. Quando chegou no quarto, todo mundo olhou e falou assim, tem que aprender jiu-jitsu, tem que aprender BJJ, não tem jeito, tem que aprender. Então o que aconteceu ali? É uma forma de mensurar, justamente. Exatamente. Ainda que seja uma é uma competição, exatamente, mas você começa a ver assim, pô, peraí, esse negócio funciona. E esse negócio ganhou uma vez, o pessoal aprendeu, ganhou a segunda, o pessoal aprendeu, ganhou a terceira, o pessoal ganhou a quarta. Ou seja, mesmo o pessoal sabendo, tem que... E temos que aprender. Então, o que eu acho que a negociação e a mediação precisam, e aqui já falando um pouquinho de Brasil também, é história de sucesso. Não é só bolso. Você falou do bolsão. O bolsão é bom. Se ele fizer a história de sucesso e mostrar para fora do bolsão. Se ficar no bolsão é ruim, porque aí você criou um gueto. Então, a ideia dessa engenharia, dessa mudança social, eu acho, para aumentar o nível de mediação e negociação da população brasileira, eu espero que a gente consiga criar histórias de sucesso que a pessoa fala assim, pô, ó, amanhã, quando eu for negociar, eu vou tentar não só falar o número no começo, porque eu vi a história do Ricardo que o número deu no começo, deu ruim. A outra história que ele falou, vamos resolver o problema, aí o meu cliente vem cantar aqui... Essa deu bem. Porque você me ensinou. Pois é, mas eu gostei que tem duas histórias. Por exemplo, quando você mandou o número para a pessoa direto, você já fez uma escolha da barganha. Aí quando ele te ligou, ao invés de mandar uma carta, eu achei até que foi uma decisão positiva. Pô, vamos dar uma conversa. Mas aí ele jogou o número de volta, aí virou outro ponto da barganha. Então, ao invés dele reinventar o processo para um processo de vamos encontrar solução, ele colocou você, né? Você começou e ele, então, ele, digamos assim, pegou essa isca e entrou no jogo da barganha também. Mas e o emocional a gente tem que segurar, porque o emocional... Mas esse é o problema do cliente. O emocional do cliente seria, me mandou 6.500, poxa, os caras usam minha imagem, eu sou atriz, é difícil a beça, a gente tem problema agora de contratação, uberização da profissão. Quer saber uma coisa? Eu vou abrir uma campanha de cancelamento da empresa por uso indevido. Então, aí começa numa escala... Aí você vê tudo, aí parece que tudo é enorme. Mas não é. Por quê? Porque eu falei há pouco tempo atrás. Começou com o número. Por quê? Quando você começa com o número, o que você faz? Qual é a chance que você, o primeiro número que você vai falar, o outro cara fala, eu adoro esse número. Não vai acontecer. Porque ele vai achar que isso aqui é a sua abertura, então eu tenho que jogar para baixo para pegar no meio. E aí a gente já vira inimigo um do outro. Porque quando você está tentando encontrar a solução, você vira aliado. Quando você jogou o número, você já convidou ele para uma dança de inimigo. De, olha, eu estou tentando pegar mais para mim, então você tem que pegar mais para você. Então a gente já vai para um polo oposto. Então a nossa mentalidade, a nossa inteligência, a nossa criatividade, ela não vai para resolver o problema, ela vai para brigar. Me dê exemplos, eu quero ver... O seu exemplo é fantástico. Mas teus, você assim, falou 10, aí você falou 6,5. Aí pronto, ao invés... Aí já ficou, aí você falou, você viu? Aí o emocional já grita. Porque existe um fenômeno de negociação que é chamado o modelo de conhecimento da persuasão. Quando você entra numa negociação, eu já sei que você está tentando me persuadir, ou seja, que você está tentando mudar minha cabeça. No que eu sei que você está tentando mudar minha cabeça, eu não vou abrir minha cabeça para qualquer um. Então o que eu faço? Eu crio uma percepção de suspeita das suas intenções, para estar ali avesso ao risco, para me precaver. No que eu estou vendo que, peraí, eu estou meio suspeito das suas intenções. Então, quais são as suas intenções? Aí eu vou tentar ir para o negativo, porque o positivo eu não tenho que me proteger. Porque a gente está nesse sistema de medo, sistema de você talvez seja o meu inimigo. Então eu estou me protegendo. Aliás, a gente está no momento, né, da geopolítica. Total. Assim, em que esses casos de barganhas, de apresentação de números e de cultura adversarial tá assim, a flor da pele. Pois né? Não tem melhor exemplo disso do que a guerra tarifária que o Trump propõe, por exemplo. Exatamente. O tempo todo... Eu tenho um artigo sobre isso. Eu acho que é interessante, talvez até você falar um pouco sobre isso, porque ao mesmo tempo, né, desde do início desse último mandato, né, que ele, né, apresenta tarifas que
movimentam toda a economia, que impactam e podem, de alguma forma, né, gerar quebras e criar, né, a sincronia de valores, percepções e tudo mais. Logo depois ele recua, ele volta atrás. Então, assim, a gente está num momento É muito em difícil. que a política Que é um jogo de internacional está poder. nos trazendo muitos exemplos, né, das negociações mais rudimentares possíveis. Né? Isso. Porque não é o contra-exemplo, né? Ótimo, porque aí serve de contra-exemplo. Também sala de aula, fantástico, imagina. exatamente, e muito bem colocado. Então, o grande problema da negociação, o que eu quero mostrar é o seguinte, são pequenas decisões que você faz que levam você a caminhos completamente diferentes na negociação. Então, se você começa a estudar a teoria, você vê, o livro não é tão grosso, bicho. Não é tão... Ele é bastante denso. Ele é denso, mas ele não é grosso. Então vamos lá. E isso porque tem que ser um pouco acadêmico. Eu estou agora pensando em escrever um livro um pouco mais leve e tal, e coisa que pega o essencial. Porque também, isso aí eu ainda estava mais jovem, e aí fica mais Cheio de difícil. energia. Tem aquela coisa do autor que falou: desculpa estar escrevendo uma carta muito longa, o Mark Twain, que eu não tive tempo de escrever uma curta, né? Então é isso, eu escrevi uma carta longa, a próxima vai ser curta, né? Vai ser mais condensada. Então o que eu... Expansão no mundo. Não, mas o que eu tô querendo colocar é isso. Se você entender que são pequenas decisões que você tem que fazer, que tem impacto dramático em como a negociação avança, você vai ver que não é muita coisa que você tem que aprender e mudar. É só a consistência do que você aprende e muda, e você tem que usar no momento mais ou menos correto. Não é que tem um momento assim, 1 minuto, mas assim, nesse período aqui você tem que usar essa técnica, não pode usar essa. E se você usa essa, a negociação vai para um caminho completamente mais fácil do que, por exemplo, começar com o número logo na cabeça. Entendeu? Se você tem muito poder que nem o Trump, aí você pode. Mas mesmo com muito assim, poder, você vê que dá ruim o tempo. Isso vai acabar incitando Pessoal, é que violência, desconfiança, a gente não medo. escuta muito os casos em que dá certo, né? Porque quando dá certo, dá certo. Mas quando dá ruim é que a mídia leva para frente. Mas mesmo com todo o poder que ele tem, é o país mais rico do mundo, com o maior poderio militar do mundo, e ainda assim, cara, o cara está tendo várias dificuldades, e mais, criando mais antagonismo com o Irã, com a Rússia, com a China, e criando... Não, e nesse período em que ele propôs tarifas mais altas e tudo mais, o que o mundo fez foi se reorganizar. Né, tratados da União Europeia com o Mercosul, com o Brasil. Isso. Né, quer dizer, você tem vários países O Brasil que procurando outros parceiros. exatamente, que fazem parcerias internacionais e no final das contas o objetivo dele, que era, né, fazer com que Capturar a poder indústria se agora, em valor. reconstrua americana, e além disso, que os países voltem a respeitar, né, a influência dos Estados Unidos, acaba que esse objetivo se perde. Quer dizer, é um negócio Isso. que... Porque talvez não tenha sido... Ele tá com uma mentalidade de curto prazo também, né? E ele tá achando assim, já que eu tenho muito poder, eu vou usar esse poder para capturar muito valor. E aí, alguns países não têm como confrontá-lo, falam, tá bom, mas amanhã eu vou me preparar. Então também tem essa consequência do longo prazo. As decisões que eu tomo hoje podem até funcionar hoje, mas e aí? E isso acontece, infelizmente, muito em empresa, né? Muitos negociadores são vistos como grandes negociadores porque conseguem acordos muito impactantes, mas conseguem isso muitas vezes usando truques ou abusos de poder, né? Ou usando... E aí, quando o outro lado vê isso, talvez não está numa situação de poder abaixo que tem que ceder. Mas dali a 2, 3 anos vai querer, ou vai sabotar o contrato que teve, que se sentiu pressionada a assinar, ou quando o poder mudar porque o ciclo da indústria mudou. Porque não é sustentável. Aí, exato. Então, uma das coisas também que um bom negociador faz é não só negociar hoje, mas ele também está negociando o amanhã, pelo menos ele está negociando a sombra do amanhã, né? Como é que esse acordo vai fazer sombra amanhã? Então, porque você não pode negociar tudo, né? Mas como é que esse acordo... Ele cria o precedente certo? A maneira como eu estou lidando com você cria o tipo de interação que eu quero ter quando amanhã a gente tiver problema? Ou eu estou aqui usando um poder que eu tenho hoje para abusar de você, mas amanhã, se a mesa vira, você vai falar, bom, então é a minha vez, né? Agora eu vou abusar. Então, você tem que... E é essa... As pequenas coisas que vão mudando, e você me perguntou lá na frente, Marcelo, e aí, como é que mudou sua cabeça? Mudou a 180. Eu vinha com a mentalidade adversarial, de advogado, contencioso, tal e coisa, vamos lá, quem tiver o melhor argumento ganha, quase todas as ferramentas dentro de um arcabouço ético são válidas, mas com muito pouca decisão estratégica do que, o que dá mais resultado? E eu não estou dizendo, o judiciário tem o seu espaço, entendeu? Mas eu acho que tem tanto mais que a negociação pode ajudar. Mas eu posso afirmar aqui nessa mesa, na frente de vocês, que são meus amigos há 35 anos, que eu
hoje em dia, com a dificuldade do judiciário em dar conta da quantidade de causas que está lá, e tendo você como nosso professor de negociação, eu tenho aplicado em todos os casos Que bom. a negociação a partir da tua técnica, tentando encontrar um valor mais do que o ganha-ganha, o win-win, algo que seja de valor para ambas as partes, para que a gente consiga fugir do litígio e que seja satisfeito mais rápido as nossas pretensões do que 10, 15, 20 anos de processo. A minha maior causa, que estava rolando há anos, terminar agora, 27 anos de briga. Nossa. Né? A gente conseguiu porque eu virei para quem me convidou para a causa, Carlos Roberto, né, nosso professor, né, quando eu era lá, estagiário, né, eu falei, cara, tá tanto tempo isso, eu vou lá falar com o juiz para ele convocar uma reunião, uma audiência de mediação. E que não chame só os advogados, que as partes estejam presentes. Ah, isso não vai dar certo, vamos tentar. Deu certo. Que bom. Deu certo, a gente conseguiu sentar, foi uma audiência longa, como são as audiências, por exemplo, de direito de família, tem que ter muita paciência, mas eu ajudei o outro lado também a enxergar que seria bom para ele fechar esse acordo e a gente está amigo. Perfeito. Né? E vem, mas depois de 27 anos de Excelente briga. história. Eu adorei, né, a palavra aí, paciência também, né? Porque muita gente começa com um número só para já ir conectando os pontinhos assim. E por quê? Porque quer chegar no resultado logo. Todo mundo quer já chegar na resposta que prefere. Não, aqui tá a minha posição, eu quero chegar nesse acordo. Né? O chefe vira e fala assim, me traz 10% de desconto, ou fecha isso aqui. E aí a pessoa fica tentando pular pro acordo. Por isso que a gente falou dos 35 anos antes e agora está falando dos 27 anos, aí parece que tudo tem que ter anos. Não tem que, né? Você teve que ter paciência na reunião de algumas horas. Mas naquele momento você tem que ter a paciência de entender o seguinte, o processo leva ao resultado, você não pula o processo. O processo é fundamental. O processo é fundamental. E qual é o processo? É o processo de escutar o outro, é o processo de colocar o que você quer de verdade, é o processo de então entender as diferenças e falar o seguinte, cara, o que a gente ainda não viu? O que a gente ainda não tentou? Como é que a gente pode encontrar uma solução junto? Que foi provavelmente vocês fizeram. E quando a pessoa vê que você está trabalhando com ela, você falou até o final, pô, ficamos amigos. Ou seja, você podia ter tido um processo de 27 anos, uma decisão jurídica, nos odiamos, perdemos 27 anos de vida e um acordo que não satisfazia nenhuma das partes, com um acordo que você realmente criou soluções extrajurídicas no sentido que vão além do poder do juiz, né, de fazer coisas que um juiz não teria a competência de interferir, e faz um acordo em que as pessoas então gostam mais e porque viram que elas estavam trabalhando conjuntamente, acabam... Não, e essa briga tinha uma peculiaridade que era muito difícil, que era o meu cliente, que é pessoa física e jurídica, certo. São várias pessoas jurídicas e físicas, brigando do outro lado contra o Estado. Então, na audiência teria que estar o prefeito presente. Certo. O prefeito ouvir a história e não só o procurador daquela cidade. Então, foi fechado um acordo que foi ótimo para a municipalidade, para os clientes, mas perfeito. Assim, se essa audiência não acontecesse e o diálogo não se desse, esse processo não ia acabar nunca. Né? E aí eu vejo a potência da negociação. E uma historinha boba que você contou uma vez lá na PUC, mas que é boba, mas que diz tudo. Né? A mãe chega em casa, as crianças estão brigando por conta de uma laranja, só tem uma laranja, a mãe então pega, divide a laranja, dá metade para cada uma descasca, joga a casca fora e com sumo faz o suco, a outra pega a casca, faz um bolo e com sumo joga fora. Ela percebe, opa, se eu tivesse perguntado para as crianças o que elas queriam com a laranja, uma só queria a casca e outra só queria a fruta. Ou seja, as duas teriam a laranja inteira. Exato. Né? Ela pulou o processo. Exato, ela pulou o processo, ela foi logo para a solução. Exatamente. Ela foi a solução que ela supôs, e a gente supõe muito errado, né? Supõe totalmente porque errado. a gente simplifica o tempo inteiro, né? Porque a gente é educado a pegar um problema complexo e simplificar em partes, muito engenharia e tal, um método analítico, se para pensar, né? Você tem um problema complexo, você quebra em partes, né? Você quebra, por exemplo, nós que somos mais de escrever do que de engenharia, né? Capítulos, né? E aí, ao fazer isso, você também tira a complexidade e a nuance do problema, e aí você pula muitas vezes para o resultado e você não tem o processo. E o processo da mãe seria o que eu falei antes. Escuta, a mãe tá cansada, coitada também, né? Estavam lá as duas filhas brigando por mais uma coisa. Então são essas coisas, por isso aí daí de novo a paciência, né? E a gente começa a ver
que tem esses elementos em comum com essas pequenas histórias que você está trazendo aqui. E eu me lembro que aí foi quando deu um estalo na minha cabeça, cara, essa coisa do Horácio aí dá para entender porque o cara, né, virou o maior do planeta, né? Nisso porque... Do Roger Fisher, eu tô expandindo só. Porque o que você ensina não é nem dar a casca que uma queria da laranja e a outra o interior da laranja. Você faz a gente, né, o teu aluno, pensar o seguinte, o que a gente poderia ainda dar mais ainda dessa laranja? Exato. Então a gente está querendo agradar o papai. Vamos fazer um bolo? Então a gente não tem a laranja, mas vamos fazer um bolo de aniversário para o papai. Isso. Vamos dar para quem está com gripe a laranja ensinando que tem vitamina C. Isso. Ou seja, é sempre Aí valorizando. dá pro papai só metade do bolo, outra metade vende, compra mais laranja. É isso, era isso e que eu aí ia falar. pronto. Aí pronto, aí vem a geração de valor. Isso é muito interessante, porque assim, na teoria, e aí me corrija, Horácio, se eu estiver falando alguma impropriedade, mas assim, na teoria do Roger Fisher, você tem lá, né, a distinção que é posição e interesse, né? Acho que esse é um dos elementos mais básicos, exato, né? É o E aí quê? você, O que é isso? A distinção entre diferença posição e interesse. E você está colocando, né, toda a terminologia muito correta. Você tem que buscar os interesses das partes. A aí posição precisa de um foram as processo. duas filhas falando, eu quero a laranja. Aham. Na história que você deu antes, eu quero 10 mil e o cara, eu quero 6.500. Sim. Não teve uma explicação, não teve qual é o interesse atrás de 10 mil, qual é o interesse de 6 Não, mil. eu até botei, porque eu sou teu aluno. Eu botei que o valor que a minha Isso. cliente cobrou a única vez que ela fez publicidade, ela é jovem, atualizado, esse valor dava os 10 mil, tá aqui o contrato. Certo, você deu uma justificativa, você não deu interesse. Então deixa eu ficar aqui meio técnico Ah, agora. entendi. Entendeu? Você explicou de onde veio o número. Sim. Isso na teoria se Eu chama não- legitimidade. eu achei- pra ela Ou não seja, saber que eu tô... você tem que fazer isso porque está na lei. Você tem que fazer isso porque há 2 anos atrás foi esse valor, mas a inflação é esse valor. Sim, pra Você pessoa está não dando achar uma que eu tô- justificativa, a gente chama de legitimidade. Ah, a gente Mas quer você tá não deu o julgando. interesse. Qual era o interesse? O interesse é ser paga profissionalmente por um trabalho. Receber um valor de mercado justo. Usar esse dinheiro para pagar a escola Exato. dos filhos. Não abrir uma reputação, usar dinheiro para pagar a escola dos filhos. Não diminuir a reputação dela. Reduzir a uberização da profissão. Esses seriam os interesses por trás do 10 mil. E evitar um litígio. Evitar um litígio, por exemplo. Mostrar que estamos querendo resolver o problema de maneira rápida. Sim. Não criar... Então, isso tudo são os interesses. A posição era o 10 mil. A legitimidade fez um trabalho 2 anos atrás a 7, mais inflação, correção monetária, 10 mil. Pelo menos você explicou, que é uma coisa do ganha-ganha também, de onde veio o número. Tem gente que nem explica, né? Sim, 10 mil, isso pronto. que eu não queria fazer nunca. Então você eu já nunca fez um faço isso. passo a mais que já foi Eu bem sempre bacana. explico, eu sempre explico. O adicional nessa história seria falar do número mais tarde e antes falar, olha, a minha cliente está preocupada com isso. Ou seja, de não criar um precedente negativo, de ser bem remunerada pelo problema, de não mostrar para os outros que podem usar a imagem dela sem nenhum custo, porque ela vive dessa imagem, etc. não, Você tocou num ponto bom. Eu ia voltar para aquela minha questão de posição e interesse e depois valor, que é o que você traz, mas depois eu volto para isso. Só que esse aspecto é fundamental, porque nas situações de família, de direito de família, grande parte do problema é você não conseguir construir essa relação de confiança e ter um processo adequado para você chegar nos interesses e daí gerar opções. Então você... Pois soluções. O homem ou a mulher, né, quer uma pensão alimentícia, mas você não entende para que é essa pensão. Quer dizer, muitas vezes, né, na maioria das vezes hoje no nosso direito brasileiro é para alimentar os filhos, né? Mas eventualmente também, né, pode-se prestar pensão para o cônjuge. Então assim, a questão quais são os interesses por detrás dessa posição, né? O que efetivamente ela precisa? Ela quer manter o status dela depois da separação? Ela quer frequentar os mesmos lugares, os mesmos restaurantes, os mesmos clubes? Manter o nível de vida, exato. Ou realmente ela está doente? Você imagina numa mesa de negociação, quando há um pedido de pensão e a pessoa, de um lado, acha que é só para alimentar um luxo da pessoa e a outra está com um problema de doença na família e ela precisa sustentar daquele dinheiro para pagar, né, médico, para pagar enfim, remédios e tudo mais. Então, assim, são completamente diferentes. Se você ouvisse, né, sendo pode ser o mesmo número, pode ser o mesmo valor. Exatamente. Mas então, se eu assim, sei... mas é completamente diferente a percepção. É. Então, assim, o fato de você conseguir, principalmente os advogados, né, tendo essa função, porque, claro, que não estão impactados pela questão psicológica, se você conseguir uma interseção de diálogo, você chega a lugares muito mais, né, distantes. Isso. Né, E Só aí que volta aí a no dia de família, às paciência. vezes, é muito Por exemplo, difícil você também falou isso. de um caso de família, a mediação, o que acontece? Quando tem essa briga, essa tensão dos dois lados, como é muito difícil construir
a confiança entre os dois muito rapidamente, o mediador vira essa ponte de confiança. Olha, confia em mim. Mesmo que vocês não confiem um no outro, confia em mim. Então ele cria esse ambiente propício para que essa conversa mais produtiva possa acontecer, até porque o mediador, em teoria, deveria ser muito bem treinado na técnica de ajudar. Então, uma vez que vocês confiam em mim, vamos ter essa conversa agora. Por que você está pedindo a pensão? O que vem entrar? E é isso que um bom negociador, um bom mediador é treinado a fazer. É literalmente ficar buscando aquelas motivações, aquelas razões por trás e ajudando as pessoas a construírem soluções inteligentes. Você sabe que eu sempre me pergunto por que você não tem rede social além do LinkedIn, que é profissional. Isso. E eu sempre acho que é exatamente para você preservar, igual um psicanalista, um juiz e tal, as suas relações de amizade, para que você, estando fora da rede social, não possa dar margem a algum dos seus clientes a saber, poxa, ele é amigo de fulano, então eu vou me ferrar. E ele é amigo de ciclano, ou seja, você é invisível. Né? Olha, essa interpretação é muito boa. Acho que você se preserva demais. E quando a gente se encontra em viagens e tal, já fui 2 vezes para Singapura. É verdade. Né? Para a Suíça, com Horácio. A regra é sem fotos, né? E eu sou um cara de rede social. Foto sim, mas não pode postar. Não pode postar. Foto em cima não pode postar. Você é bem reservado e eu acho que isso é importante na tua profissão, né? A escolha é difícil para separar uma coisa da outra, ou seja, porque você poderia dizer, não, mas faz um Instagram da sua vida privada. Mas é difícil para mim separar um do outro. Então eu não sei se é uma coisa da profissão ou se é uma coisa de eu ser também uma pessoa muito introvertida. Né? Apesar de ser professor e ter que estar lá, é o meu trabalho, eu faço, mas tem um custo para mim emocional, psicológico. Eu prefiro ficar em casa lendo, eu prefiro ficar quietinho. Então, essa coisa dessa exposição, para mim, ela é complicada mesmo. Então, também talvez tenha um elemento pessoal aí, eu não sei dizer. Eu não quero dizer que qualquer negociador profissional ou mediador não deveria estar, tanto que no último ano e meio a 2 anos, como eu virei o diretor acadêmico do Centro de Negociação e Resolução de Conflito do INSEAD, eu tive que promover os eventos e tal, então eu comecei a fazer uma atividade no LinkedIn bastante grande. Então, por exemplo, esse ano que passou, tipo assim, quase 400 mil visualizações, uma coisa assim, que eu sei que não é fantástico. Eu tô vendo você postar mais também. Mas é porque precisa agora, né? Porque eu tô promovendo o centro. Não, você tá promovendo a expansão, claro. Exato, que assim, então... a sala de aula, ela é fundamental nisso, mas a comunicação hoje em dia tem outras formas de... Mas como o teu cliente te acha, assim, tipo, como o rei do botão, um dia te liga, eu quero 1 hora contigo, como assim, um cara dos Emirados Árabes, com petróleo, te acha para negociar... no LinkedIn? A grande maioria, boca a boca? Ou seja, tem 3 caminhos, mais ou menos. Hoje em dia, com essa quantidade tem gente que conecta diretamente com o INSEAD, me procura pelo meu e-mail, né? Você foi eleito o melhor professor pela Financial Times, cara. Foi do mundo. O melhor curso. Eu co-ensino com 2 colegas, né? Então, foi bem legal isso, ano passado. Mas como é que a pessoa me acha? LinkedIn tem muito... Pelo INSEAD mesmo, né? Pega o meu e-mail do INSEAD e entra em contato direto comigo, mas tem muito boca a boca de ex-aluno, né? A INSEAD, ela é uma escola fantástica, porque ela não é uma universidade, né? Harvard, Yale, Stanford, tudo universidade. Você dá aulas, cursos, a INSEAD é uma faculdade apenas, independente, ela é uma escola. Né? Então ela não tem o benefício de outras escolas, ela só faz administração. E então ela ter conseguido o que ela conseguiu de ser uma das melhores 5 do mundo consistentemente em menos de 50 anos é espetacular. Bicho, é espetacular. E você é muito mais conhecido fora do Brasil do que dentro do Brasil. Eu diria que dentro do Brasil são vocês dois e meio que acabou. Não, porque meu pai e minha mãe... Aconteceu um negócio, porque eu sei das suas façanhas, eu sei da sua grandiosidade. Eu sou um amigo mesmo que fico assim, cara, olha que Horácio armou e tal, enfim, e acompanho. Quando eu posso, eu vou lá na Indonésia, eu vou lá na Europa, eu te visito e tal. São coisas assim incríveis. Mas outro dia eu estava jogando tênis, né, e tal, com meu filho, e aí os pais que entraram na aula seguinte, enfim, Horácio Falcão. E eles dois, ser amigo do Horácio Falcão, cara, eu enchi o peito. Sim, para falar com ele. Só que você tem um contato do Horácio Falcão? Eu falei, tem. Como é que sabe? Porque nós estudamos na INSEAD. Certo.
né? Eram 2 brasileiros que ocupam cargo de presidência de Isso, essa turma tá empresas. espalhada no mundo todo, cara. Né? Esse é o negócio, e exato. tem Agora, você tinha feito na conversa a diferença do win-win para o Então, value peraí, negotiation. então deixa eu retomar essa história aí. Certo. Tem uma pergunta anterior. É que são muitas perguntas. Ótimo, A vamos lá. gente, eu acho que até para benefício das pessoas que estão assistindo aqui, Perfeito. talvez não conheçam e não tenham tido a oportunidade de estudar o tema, né? Negociação, mediação e daí por diante. Você, né, fundou toda a sua teoria na escola de Harvard, no livro do Roger Fisher, nos ensinamentos dele e tudo mais, e diferencia, né, a posição de interesse, que é um dos aspectos principais, só que você agrega algo mais quando você fala de valor. Quer dizer, o interesse, ele vem imediatamente após, né, o entendimento, o valor vem imediatamente após o Isso. entendimento do interesse. Exato. Você não tem como criar valor se você não sabe qual é o interesse. Exato. Né? Não tem como. Né? Então, assim, esse aspecto é que, de alguma forma, importa, né, mais numa mesa de negociação, porque, assim, você pode ter vários resultados, né? E eu sei que a lógica, né, o que está por detrás é uma intenção, pelo menos, de construir uma negociação win-win. Mas win-win não quer dizer happy, não quer dizer fair. Não. Win-win é uma outra coisa. Né? Sim. Então, assim, quais são os resultados possíveis de uma negociação nessa perspectiva que você propõe no livro? A gente já falou aqui, né, de vários exemplos e tudo mais de possibilidade de geração de valor, mas como é que, de alguma forma, você expressa isso e como é que os seus alunos também recebem isso? Isso tem tido impacto? Você entende que isso tem tido impacto sim, nas não. organizações, nas empresas, nos governos? Tem. Eu posso já responder essa parte? Tem. Eu recebo e-mails consistentemente de alunos falando, cara, salvei uma empresa porque eu negociei desse jeito como você me ensinou. Olha, criei um produto novo porque eu consegui convencer meu chefe dessa maneira. Ou seja, é uma das coisas mais satisfatórias do meu trabalho é isso, é receber esses e-mails dos alunos falando, usei, ou outro estava assim, Horácio, eu fui seu aluno há 25 anos atrás e ontem eu estava na negociação, eu puxei o seu livro, eu puxei a sua folha de preparação, eu preparei e uma negociação que a minha equipe inteira achava que estava perdida, a gente foi lá e ganhou algo que a gente não imaginava que era possível. Ou seja, essa reinvenção do possível para mim é muito bonita. Tá? Isso me dá muita satisfação. Então tem exemplos, mas são pessoas que põem, como eu falei lá no começo da nossa conversa, um pouco de esforço, né? Que entende que é uma habilidade, que entende que tem que mudar um pouco a maneira de pensar e que tem que trabalhar que nem um músculo para a coisa ficar, para poder alcançar outros patamares, né? Você quer ficar ali no básico, você pode, não tem problema nenhum, só tem que se acostumar também com resultados básicos. Você quer algo maior, mas então a questão do ganha-ganha resultado, agora voltando para a segunda parte da sua pergunta, para mim é o seguinte. Muita gente fala assim, eu fiz uma negociação ganha-ganha. E eu vejo ela de uma maneira muito diferente do que a maioria das pessoas. Inclusive é algo que no mundo acadêmico a gente tem... Eu discuto muito com muita gente com isso e... muito, infelizmente. Talvez mais do que deveria. Mas o pessoal pensa assim, negociação ganha-ganha. Eu ganhei, você ganhou. Mas o que isso me diz de como você negociou? Do como você negociou? Eu lembro, é o processo e o resultado. O pessoal está querendo qualificar o resultado, eu estou muito mais preocupado em qualificar o processo, porque é aqui que eu faço as decisões que vão ou não levar a resultado. O resultado é a consequência. É como se eu tivesse uma equação e estivesse me preocupando só com o resultado. Não, eu tenho que me preocupar com as variáveis da equação para poder achar o resultado. Então, quando o pessoal fala, eu tive uma negociação ganha-ganha, eu pergunto para ela, como é que você sabe que o outro também ganhou? Como é que você sabe que ele não mentiu para você? Como é que você sabe que ele não perdeu, mas para te agradar falou que ganhou? Como é que você não sabe que ele de repente te enganou com alguma coisa que você depois conseguiu e achou que ganhou, mas que já era tua para começar e ele te deu a volta? Então você não ganhou nada. Então tem esse elemento da percepção também. Então quando você só analisa o resultado, você se leva a um elemento de ignorância parcial que você só está vendo parte da figura. Então, o que eu tento ensinar aos meus alunos é o seguinte, ganha-ganha não deveria ser um resultado, deveria ser uma forma de negociar. Eu negocio com uma atitude ganha-ganha. Eu venho aqui com a atitude de nós todos ganharmos. Perfeito. Isso é muito mais importante do que o resultado. Isso faz muito sentido para mim. Né? Porque o resultado, ele é consequência. De repente eu tento fazer um ganha-ganha, mas por falta de habilidade eu não consigo. Não quer dizer que você não tentou fazer ganha-ganha, mas o seu resultado talvez não mostre isso. Quanta gente começa um projeto, abre uma empresa para funcionar, mas a empresa não funciona?
Não quer dizer que ela não começou e tentou fazer a coisa da maneira certa, mas de repente veio um Covid e arrebentou a empresa, que estava começando com empréstimo e aí ficou 2 anos sem cliente e não conseguiu sobreviver. Não quer dizer que a pessoa foi ruim ou que fez uma má ideia. O mundo aconteceu. Então, para a gente aceitar e incluir esse elemento da sorte, do azar, do acaso, do ocaso, é interessante você começar a olhar a negociação não pelo resultado e falar o seguinte, ó, resultado a gente vai avaliar quando tiver resultado. Mas quando eu estou na negociação, o que me ajuda a tomar a decisão é o seguinte, eu estou tomando essa decisão com uma atitude ganha-ganha ou com uma atitude ganha-perde? E que eu posso resumir isso em 2 maneiras, né? Eu estou com atitude ganha-perde, ou seja, eu estou disposto a usar o meu poder para extrair o valor de você, coagir, pressionar, enganar meu poder para pegar valor de você, ou eu estou com uma atitude ganha-ganha, onde eu estou buscando criar argumentos, criar soluções em que você sente que também é parte do problema e da solução e, portanto, juntos estamos querendo fazer algo juntos. Podemos não conseguir, Você mas a abre o jogo atitude é e fala essa. isso para outra parte? Olha, Às vezes falo. Do processo. Não, aí sempre. Sempre. Do processo sempre. Estou construindo esse processo com você. Estou tentando construir esse processo com você, depende de você para que ele funcione. Vamos tentar fazer alguma coisa aqui. Eu estou vindo com uma atitude. Eu, inclusive, não uso as palavras ganha-ganha nem ganha-perde, porque quando alguém fala, eu vim aqui fazer um ganha-ganha, todo mundo lógico. Mas muita gente fala isso, mas como não tem a técnica, no primeiro problema vira para o Vamos poder. fazer Porque a pessoa acordo não tem que toda vai essa construção. Não tem a técnica, não tem... Para Exato. compreender onde é que você quer Exato. chegar e como é que essa expressão está sendo empregada Então, o por que eu você. começo? Eu começo explicando o processo. Olha, eu estou tentando fazer isso aqui assim. Então, eu falo assim, ó, vamos não falar de preço agora? Podemos falar de número mais tarde? Eu falo dessas coisas. Porque se eu falar de número agora, você vai achar que eu estou aqui só pelo número e só para pegar dinheiro de você e ir embora, que não é verdade. Eu estou aqui por quê? Porque a minha cliente ficou chateada quando ela viu o anúncio. Ela se sentiu desprestigiada, porque ela vê as colegas dela ganhando dinheiro com isso, e aí quando ela aparece ela não foi nem consultada. Imagina se alguém usa a sua imagem amanhã, coloca na internet sem consultar, e ainda mais se isso é sua profissão. Então tem um elemento emocional ali, nesse caso, mas também tem um elemento seguinte, ela não teve a chance de dizer qual era o preço justo para ela. Então entenda que agora o mal já foi feito, o leite já está derramado, então realmente vocês estão com muito mais poder agora de definir qual é o valor dela. Porque vocês já usaram o produto. Antes se você não tivesse o produto da imagem dela, vocês iam ter mais um apetite de pagar um pouco mais e tal, e a negociação ia ser um pouco mais equilibrada. Agora vocês se colocaram numa posição em que a minha cliente já aconteceu, o leite derramou, você não põe o leite de volta no copo, então ela também está magoada com isso. E você vai falando essas coisas, você vai dizendo os interesses, a pessoa começa, de repente, a empatizar com você, ela começa a entender, e aí quando o número vem, ele faz sentido. Esse ponto que eu queria discutir contigo, porque há 20 e poucos anos, a vida inteira, eu escutei que você é professor de negociação. Isso. Só que tem uns 2 anos eu escutei que você é professor de ética também. Você passou a ser verdade. professor de ética. Então, Isso. isso que você está falando é muito ético. Né? Tal. Pois bem. Mas sim. se eu respondo a carta, eu não vou responder, eu estou só falando hipoteticamente, Isso. né? Olha, esse número eu não gostei, Isso. tá? E ao não pagar, né, o número que é justo, que eu acho justo e que eu provei que é justo e tal, pode ficar muito mal para a empresa, porque vocês podem ficar expostos para a mídia, para os consumidores, para os clientes, para os parceiros comerciais de forma negativa por ser pessoas que usam mal, que usam sem autorização a imagem dos outros. Isso. Eu já estou num tom ameaçador. Isso, já está no Isso ganha-perde. antiético? Não diria que é antiético ainda, porque está tendo um debate grande sobre isso e eu estou tentando até mexer nesse tema. Mas seria um ganha-perde. Você está usando o poder da mídia e do poder do judiciário para ameaçar a pessoa a te dar mais dinheiro, talvez do que seja até, ou te dar um dinheiro que eles não acham que seja justo, mas por medo das consequências, não porque acham que é o correto. O ganha-ganha seria o seguinte, olha, teve esse problema, né? Como houve uma não consulta, existe todo um método, toda uma jurisprudência, né? Não estou falando que eu vou te levar para a justiça, mas que existe uma jurisprudência que outras pessoas, não eu, acham que esse problema deveria ser resolvido assim. Então, ao invés de a gente passar por todo o processo de reinventar a roda, por que a gente não olha para esses dados todos que já existem, que mostram que existe uma maneira razoável, não estou dizendo se é justa ou injusta, mas ela é razoável para resolver problemas parecidos. Então, você poderia usar até o jurídico sem ser uma arma pressionando o outro, mas sim uma inteligência para ajudar o outro a chegar a uma solução. Tá. Então, tá vendo? São 2 escolhas diferentes. É a mesma informação, mas você usa por conta da jurisprudência eu posso te processar.
por conta da jurisprudência, a gente tem inteligência de como os outros fazem, por que a gente não tenta fazer algo parecido? E você virou professor de ética porque as suas negociações são éticas? Viram isso em você? Pois Você bem, que quis ser professor de ética? eu- Como é que caiu Eu isso? vou aqui meio a tom de brincadeira dizer uma coisa que eu até falei com o diretor da escola. Ele falou, Horácio, você pode ensinar ética para os nossos alunos? Eu falei, você tem certeza que você vai querer contratar um advogado brasileiro para ensinar ética para os estrangeiros? Eu acho que a nossa reputação Olha a lá fama fora que- não é exatamente, né? fama Não é que das o- melhores, Que o infelizmente. brasileiro e advogado tem. Exato. Aí eu brinquei com ele assim, aí ele deu uma risada, eu né? vou ter que defender aqui. Exato. Você é brasileiro. Não, mas eu também. Depois eu falei. Não, mas eu falei de Você brincadeira. sabe que no primeiro dia de aula, Isso. eu coloco escrito no quadro lá da PUC, advogados não mentem, defendem valores. Aí eu ensino para os alunos, eu explico, ou faço eles refletirem, que, na verdade, a gente tem uma Constituição aberta, a gente tem vários princípios que são abertos e que vários litígios hoje, a grande maioria, são de partes que estão... liberdade de expressão versus intimidade, privacidade. Né? São valores reais, são mas que valores tem que uma podem zona de ser conflito. esticados ou não, né? Não. É até questão de esquerda e direita, né? Você quer por um lado você quer uma certa liberdade, mas por outro lado você quer uma certa segurança. Por outro lado você quer uma possibilidade de crescimento, por outro lado você quer uma igualdade, né? Ou seja, o problema geralmente da ética é exatamente esses conflitos de valores onde os dois têm um papel importante para a sociedade, mas que quando vai para o extremo de um ou do outro, você começa a criar desequilíbrios importantes e aí você cria antiética, né? Então, o que aconteceu ali, eu fiz essa palhaçada lá, tal, aí ele riu, eu falei, não, inclusive por isso eu acho que eu sou muito bem colocado, porque eu acho que no Brasil é um lugar onde esse elemento ético é extremamente interessante, porque a gente vê muitos exemplos dos dois lados, né? Temos advogados que fazem trabalhos maravilhosos eticamente e temos, infelizmente, como em todo mundo. Ambulance chaser você tem que tudo que é Exato, lugar. nos Estados Unidos tem 500 mil exemplos também, então não vamos ficar aqui num tupiniquismo, mas o que eu estou falando é o seguinte, o mundo do advogado é um mundo que você trouxe muito bem o direito constitucional, é um mundo de valores, é um mundo de defesa de valores, é um mundo de ver crimes ou infrações, então você vê o outro lado do não valor, da antiética. Então é um mundo muito para isso. E eu acho que no Brasil, então, também tem essa diversidade toda. Então eu acho que isso me preparou de um lado humano, né, profissional. E aí o meu trabalho de negociação ganha-ganha sem o uso do poder, ele certamente leva mais a decisões éticas. Porque o uso do poder é aquele onde o fim justifica os meios. Né? Eu vou botar um revólver na tua cara, eu vou te fazer uma ameaça, eu vou falar que eu vou te processar, e aí você vai ficar com medo, você vai dar o que eu quero. Mas você não deu o que eu quero porque é necessariamente correto, é porque você tinha medo, eu sou uma empresa enorme, você pode ter o direito, mas você é pequenininho. Se eu te processo, mesmo que você vá ganhar, como você falou, vai ganhar daqui a 10, 15, 20, 27 anos. Eu não tenho esse tempo. Eu sou um velhinho, eu tenho 80 anos, eu não posso esperar 10. Então o que eu faço? Eu faço um acordo que me prejudica, que não é o correto, que não é o justo, porque eu fiquei com medo da sua ameaça, né, imprópria de me processar, ainda mais sabendo que eu tenho direito. Então, essas coisas assim que eu acho que a escola começou a ver o seguinte, espera aí, esse negócio do ganha-ganha, ele não só é bom para negociação, mas ele é bom para decisões éticas. Então, o que eu ensino na ética, eu não ensino ética no sentido de conteúdo, né? A ética utilitarista, né? A ética deontológica, ou a ética virtuosa, ou a ética aristotélica. Eu não ensino isso, né? Eu dou uma pincelada nisso. Não diria que sou um expert nelas todas. Eu entendo mais ou menos as diferenças entre as grandes, o budismo, o confucionismo. Eu falo, inclusive, de escolas, né, éticas do mundo oriental, porque eu tenho um grupo, né, muito global, uma audiência muito global. Mas eu passo o 80% do curso explicando como ter conversas sobre ética. Em outras palavras, como negociar a ética. Porque se a diferença ética é você quer mais segurança e eu quero mais liberdade, segurança é importante. Liberdade também. O problema é que a gente está num mundo onde você tem esse pensamento muito dicotômico, muito, sim, é impossível. muito preto e branco. Sim, o né? diálogo com Trump, o diálogo de judeus ele é mau, com Palestina, ele é bom. Israel com Palestina. Exato. E ao invés de entender o seguinte, Rússia olha... e Ucrânia. Exato. Eu tive uma conversa com ex-colegas meus, logo no começo da invasão da Rússia, que a Rússia invadiu a Ucrânia, né? Onde eu falo, a Rússia invadiu a Ucrânia, ou seja, a Rússia começou uma coisa horrorosa ali. Mas eu estava tentando mostrar para os meus amigos o porquê que a Rússia se colocou nessa posição. E vários dos meus amigos não conseguiram continuar a conversa.
Como, você está apoiando a Rússia? Eu falei, não estou apoiando a Rússia. Você O está meu explicando dever, as motivações. exato, o meu dever é entender os interesses dos dois lados para encontrar soluções. Se eu não entendo a Rússia, se eu só entendo a Ucrânia, eu não tenho habilidade como negociador ou mediador de resolver. Então, eu tenho que... E eu estava tentando mostrar o seguinte, olha, apesar da Rússia ter feito algo abominável, na cabeça dela... É a história de saber que né? uma filha quer só a casca e a outra filha quer só o Exato, sumo. eu tenho que entender isso. Se eu não entendo, eu não posso criar uma solução superior. Mas é interessante ver quantas pessoas não conseguiram acabar a conversa. Que ideias você daria para a solução de um problema desse, tipo dessa guerra, assim, você como negociador, olha, eu quero te contratar, eu sou da ONU, Depende eu dos sou um interesses. terceiro, eu quero acabar com essa guerra. Aí você começa como? Você vai visitar um, eu quero te Não. ouvir. Aí ele te fala, e depois você vai usar Não, outro. a mediação geralmente traz as pessoas juntas, porque o importante não é só você escutar um ao outro, mas é que eles se escutem também. Porque ao eles se escutarem, eles começam também a entender o seguinte, eu nunca tinha entendido isso do outro lado, então de repente o que eu estou pedindo é demais. Porque imagina se o Putin vira e fala assim, Horácio, muito obrigado, eu quero que a Ucrânia deixe de existir e vire um Estado russo. Um apêndice meu. Exato. A Ucrânia vai falar, não tem condição. Isso aí não tem condição. Não vai acontecer. Mas se o Putin fala isso para mim, eu não tenho condição de virar e falar assim, não, mas a Ucrânia nunca vai aceitar isso, porque eu não sou a Ucrânia. Então eu tenho que botar eles para falar um com o outro. Agora, existe uma coisa em inglês chamada shuttle diplomacy, né? Que é a diplomacia na ponte aérea, digamos assim, shuttle, ou the van. Uhum. É que eu vou indo para um lado para o outro. Isso acontece geralmente quando os ânimos estão tão fortes que as pessoas não podem estar numa sala juntos. Mas geralmente esses políticos, eles podem. Tipo assim, eles ficam chateados, mas eles são profissionais suficientes que eles conseguem estar na sala juntos e não precisa ficar fazendo esse shuttle diplomacy, que é uma solução subóptima. Existe uma coisa também chamada backstage, que é assim, né, é atrás do palco, onde você tem uma negociação, mas normalmente você não tem os líderes, você tem o segundo escalão. Né? E o segundo escalão, então, é o pessoal abaixo do Putin, o pessoal abaixo do Zelensky, por exemplo. Eles entendem o problema todo, mas não tem o ego e não estão na mídia. Então eles podem explorar algumas ideias que seriam impopulares na mídia, né? E então isso também é uma maneira que as pessoas fazem. Então tem alguns sistemas e muitas vezes você faz uma combinação de vários sistemas. Você faz o backstage, você faz o shuttle diplomacy, você faz a mediação direta e você vai tentando diferentes processos, porque algumas vezes os problemas são tão complexos que a melhor maneira de você fazer é iterações. Você faz um pouquinho, aprende, aí faz outro pouquinho, aprende, aí faz um pouquinho mais, aprende, que aí você vai vendo onde estão os problemas e os erros e aí você vai mudando o processo para tentar encontrar a solução correta. É muito difícil você chegar e no primeiro dardo acertar no meio do alvo. É bem complicado. Como vocês mesmo colocaram no começo, né? Essas negociações são muito difíceis. Como a gente colocou antes de Israel, Gaza, Palestina, cara, tem que ter tempo, você tem que comer pelas beiradas. Assim, ó, no mundo diplomático existe uma coisa chamada confidence building measures, né? Ou seja, medidas para construção de confiança. Eles não tentam resolver o problema todo, eles tentam resolver algo na periferia, que aí mostra o seguinte, ó, tá vendo? A gente pode concordar. Tá vendo? Ó, e mais, a gente concordou com algo que tem baixo custo, baixo risco. Aí, não só a gente concordou, como você implementou a parte do acordo. Opa! Então o Marcelo tá falando sério. Essa ideia é muito boa, de ir aos pouquinhos. Aí vai aos resolver o problema inteiro de uma Mas vez. hoje em dia, todo mundo tá querendo correr. Você vê também no debate do COP, né? Do COP lá do meio ambiente, da mudança climática. Todo mundo já quer fechar acordo. Cara, não é assim que funciona. Por exemplo, uma das coisas muito bonitas que eu aprendi em Abu Dhabi foi como o país dos Emirados Árabes foi construído. Eram 7 Emirados, na verdade eram 9, porque tinha o Bahrein e o Catar. Eles tentaram virar um país só. E Abu Dhabi, junto com o Bahrein, eram os mais ricos. Né? O Bahrein e o Catar eventualmente decidiram sair. Mas os 7, isso que é interessante também, os 7 falaram assim, tudo bem, saíram, mas vamos continuar, nós mesmos. E aí eles continuaram na conversa. O Abu Dhabi podia ter dominado os outros 6 Emirados, mas eles, não, vamos lá. Eles começaram em 1968, a Constituição e o país só fechou em 1990. Uma construção longa. Em 1971, ou seja, 3 anos depois, já tinha uma Constituição provisória. Mas o que eles fizeram? Eles fizeram um piloto de Constituição e foram testando. Aí viram, não, isso aqui não está funcionando, muda. Isso aqui não está funcionando, muda. Aí isso aqui funcionou, fecha. Então eles só fechavam o que funcionava. O que a gente faz aqui no Ocidente? A gente tem uma mentalidade o contrato tem que estar fechado antes de começar, senão dá problema. Uhum.
Então a nossa Constituição foi assim, né? A gente chamou a Constituinte, eles fizeram a Constituição, esse é o documento, fecha, manda, todo mundo agora... É um exercício teórico. Puxado de outros países, da história. Funciona no Brasil? Tem lei ali que funciona, tem lei que não funciona, que não pegou. Por quê? São Então, mandamentos, mas não necessariamente que estão são ideias implementados. maravilhosas, mas que de repente não vão juntas, ou que apontam em diferentes direções, ou o país evoluiu numa outra direção, ou que não precisa daquela regra, precisa de outra. Então, o que eu acho que a negociação nos ensina, e a negociação de múltiplas partes, são nesses processos políticos sociais, essa ideia do piloto, da paciência, e que mostra, quando você está fazendo piloto e rearranjando para ajudar todo mundo, buscando essa solução que aceita mais, você vai descobrindo mais os interesses, e a pessoa vendo assim, pô, Marcelo está trabalhando comigo, Ricardo está trabalhando comigo. A gente tem desavenças, lógico, isso é normal, toda a vida vai ter. Você é um Emirado 1, você é um Emirado 2, você é um Emirado 3. Lógico que a gente quer um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá, mas no final das contas a gente está num processo em que a gente está tentando se ajudar, trabalhar junto e encontrar essa solução. E só consolida quando a gente achou que o negócio já está funcionando. É aquele negócio que você, quando você abre um hotel, você não abre hotel, né? O pessoal fala, tem o soft launch, né? Isso, soft open. É o soft open, obrigado. Que você abre por uns Muitos anos meses. vivendo no exterior. Eu sei, você viaja tanto, rapaz. Faz muito dinheiro. É bom demais ser amigo de gente rica assim. E aí o que acontece? Ué, não tô sempre Né? na Suíça. Pois bem, né? Você tem que ver só as contas lá, né? É muito bom. Então o que acontece? Quando você faz essa coisa no hotel, você abre o hotel e você, ao testar com poucos hóspedes e com um nível de exigência menor, os problemas vão aparecendo e você vai consertando. Você vai consertando. No dia que você falou, olha, tudo que eu posso consertar, eu consertei. Agora eu vou abrir. Então você já está ganhando dinheiro ali naquele soft open, mas você está com uma flexibilidade de que a coisa ainda não consolidou. E a gente deveria, então, talvez, pelo menos nas nossas regras maiores, ou nos nossos acordos maiores, tipo COP, a gente fica todo COP tentando fechar acordo, ao invés de construir uma coisa provisória. Aí se a China ou a Arábia Saudita falar, não quero fazer acordo, porque eu tô aqui, eu sou de petróleo, eu quero fazer poluição, porque eu vivo disso. Tá bom, continua aí, a gente vai começar a andar, bicho. A gente vai começar a andar para o caminho que a gente quer, que é o não fossil fuel. Ah, mas vai criar uma disparidade econômica. Você acredita em mudança climática ou não acredita? Se você acredita, você começa a andar. E aí o que vai acontecer? A Arábia Saudita vai começar a ficar mais isolada, eles vão começar a construir uma solução aqui, a Arábia Saudita vai começar a ver, peraí, eu também não quero ser isolada. Não precisa nem ter punição, não. É só começar a andar. Porque ninguém quer ficar para trás. Aí a pessoa diz, vamos conversar aqui. E aí, solução. Mas essa coisa de não, só anda quando todo mundo anda. Aí ninguém anda. E aqui a gente está caminhando para o final. Eu tenho só mais uma questão, o Marcelo tem as dele, né? Que é o seguinte: eu morro de medo, né, de duas coisas para o futuro. O meio ambiente, tá? Isso aí, enfim, também, mas também morro de medo da inteligência artificial. Certo. A inteligência artificial e a negociação, como é que está isso na tua cabeça? Você tem 3 empresas, né? Uma delas até fomenta, mais de uma fomenta pelo mundo afora, negociações que são virtuais. Tem uma de software e tem uma de IA, Marcelo, né? Claro, Rapidamente, de software é um software que faz... A gente redesenhou o processo de negociação para um sistema software em que você vai ter um aplicativo que ajuda você a fazer a negociação. Ela não faz por você. Tem gente que tenta fazer bot para fazer isso. A gente acha que isso é perigoso porque o bot controla a sua negociação e você perde o controle. E a gente acha que os bots ainda não estão no nível em que você pode fazer essa delegação completa. Mas eles vão chegar nesse nível em algum É momento? possível, eu não Você acha sei. que algum desses elementos... Eu não sou um tecnologista, Marcelo. Não, mas assim, não, é óbvio que tudo é projeção para o futuro e é especulação, mas a minha pergunta é, quer dizer, muitos desses elementos dependem da interação humana, a criação da empatia... Não, mas mesmo que você tenha bot para bot, vamos imaginar que o futuro vai ser bot para bot em alguma parte das negociações. Por exemplo, hoje em dia, as pessoas usam advogados para negociar por eles. Agentes para negociar imóveis, né? Você tem essa delegação total, digamos assim, mas mesmo ali, o agente precisa do que você quer, o que você não quer. E na decisão final, a boa prática é você perguntar ao seu cliente, isso aqui funciona para você ou não? Então, o nosso sistema de software, ele imita essa parte. Ele não faz por você completamente e fecha o acordo, como tem muita gente fazendo aí fora. Né, bots que fazem tudo até a assinatura do acordo. O nosso é assim, o que você quer? Aí você entra no sistema. Aí ele faz a negociação por você, com o outro lado. Aí no final ele fala assim, ó, tá aqui o acordo. Quer? Gostou? Quer assinar? Você que assina, não sou eu que assino.
Então o controle fica no ser humano. Mas todo o processo, de alguma forma, ele é desenhado no. Ele é nesse redesenhado, sistema? porque o que muitas empresas fazem, elas fazem bots, porque são empresas de tecnologia, não são empresas de negociação. Deixa eu explicar. São empresas de tecnologia fazendo negociação, não são empresas de negociação utilizando tecnologia. Perfeito. Então, eles vêm do ponto de vista tecnológico, então eles falam assim, vamos fazer o AI, e aí eles fazem o AI mimicar e espelhar o comportamento humano. Então é um bot falando com o outro, mas aí eles usam assim, preço logo, não tem as melhores práticas na cabeça. O que a gente faz no nosso? A gente redesenhou a negociação para se beneficiar da tecnologia. Então a gente criou uma negociação visual. Por quê? E ela, então, em negociações que passam 3 meses, a gente conclui elas em 3 minutos. Por quê? Quando você vê o acordo inteiro ali de uma forma visual, você muito rapidamente entende todas as decisões que você tem que fazer de uma maneira holística e tem, então, possibilidade de você mudar o que quiser e o sistema vai te dando feedback. Isso aqui não deve funcionar, isso aqui deve funcionar. Então você pode, inclusive, brincar com o sistema, sendo a contraparte, para ver o acordo melhor que funciona para você, e aí de vez em quando a gente dá a recomendação, olha, se você tá mexendo muito aqui, se você gosta disso, se você me der um pouquinho mais ali, você pode ir aqui mais agressivamente. Então vira um sistema positivo e gostoso de brincar para descobrir possibilidades de criação de valor. E aí a transparência do sistema é tal que você começa a confiar também no sistema. Então você cria várias... Então o que a gente fez foi, ao invés de tentar imitar a negociação com benefícios tecnológicos, a gente viu quais são os benefícios que a tecnologia traz que a gente não consegue. Por exemplo, a nossa comunicação é imperfeita, né? Tem ambiguidades, tem interpretações, tem lacunas, tem generalismos e tal, que fazem com que a interpretação... Pudores. Exato. Não seja... No computador é tudo claro, é tudo 0 e 1. Então você pula a barreira da comunicação, né? Então o que a gente fez? A gente aproveitou essas coisas... Eu ia perguntar exatamente sobre isso. Eu vou conectar uma coisa e outra, não sei se ele já te respondeu toda a questão da inteligência artificial, mas a linguagem é muito importante, né? A questão de confiança dentro do elemento comunicação, é algo que permite você avançar para as fases subsequentes, construir o processo e tudo mais. E para você construir confiança, você precisa, normalmente, de interlocutores que saibam usar linguagem. Ajuda muito. Ajuda muito, né? Ajuda E você, muito. E aí fazendo a ponte com a questão da inteligência artificial, a gente vê como esses agentes de hoje, como esses sistemas, eles são muito bem treinados para usarem uma linguagem não agressiva. Então, assim... Eu brinco, eu chamo de muito Califórnia, né? É muito Califórnia. Muito Califórnia, exato. Que é um pouco exagerado até. Se lembra? Mas essa questão da linguagem, como é que você vê, assim, que aspecto, né, para você é essencial, né? E isso... você, né, se dedica a isso nas suas aulas? Também. Em falar de linguagem e eliminar as expressões mais agressivas para você ter uma aceitação melhor do seu diálogo? Não é nem logicamente que a agressão tem um elemento negativo, mas o assertivo, digamos assim, o firme, também tem o seu local e pode ser uma linha muito tênue. O que eu tento mostrar para as pessoas, porque eu não vou em muitos detalhes nesse ponto, mas eu falo que é importantíssimo, é esse elemento que eu falei antes do poder. Do ganha-ganha, ganha-perde. Se você está numa estratégia ganha-ganha, de atitude ganha-ganha, de tentar fazer com que o outro ganhe também, no momento que você usa poder, você não só está diminuindo o ganho do outro, você está aumentando a chance da perda, como você também está criando uma situação de status desagradabilíssima. Porque às vezes as pessoas não têm poder e não sabem se comunicar mesmo. Assim, elas continuam exato. usando linguagem agressiva. Concordo, plenamente. Então, que é a pior posição possível. É o chihuahua gritando com o pastor alemão, né? Exatamente. E você olha e fala assim, não, bicho, não faça isso. Não, você não vai querer entrar nessa onda. Exato. Sorte sua que o outro está segurando o cachorro do outro lado. Você falou agora que essa linguagem é uma linguagem Califórnia porque ela é mais cool, ela é mais relaxada. Não, é porque você tá sempre certo, tudo de beleza e tal e coisa, e é sempre uma questão do nunca você tá errado, nunca tem problema. Ela é um exagero também do positivo, né? O exagero do positivo, ele não lida com a realidade. Claro, não, porque a realidade 100%. tem positivo e tem negativo. Então, a pessoa que eu confio é uma pessoa que fala pra mim do positivo, mas quando tem um negativo, fala assim, pô, isso aqui você mandou mal, cara. Mas fala com carinho. Essa é a diferença, entendeu? Tem 2 expressões muito famosas agora no meio acadêmico, é o safe space, que é um espaço onde você está seguro.
essa é a coisa meio Califórnia que eu falei. Que Está porque no safe space, não está no safe space. exato. Porque no mundo acadêmico descobriu-se que se você está num espaço seguro, safe space, você vai ter segurança psicológica, psychological safety. Tá? E aí as pessoas se sentem melhor, são mais criativas, são mais produtivas, criam mais confiança, tudo melhora. O problema do safe space é que isso foram feitos em pequenos laboratórios, exercícios que não levaram a um longo prazo. Então, no curto prazo, é muito bom. Mas qual é o problema do espaço seguro no longo prazo? Você não diz para a pessoa o que ela pode melhorar, porque não é seguro, porque você vai estar criticando a pessoa. Aí a pessoa pode ter sensações ruins e ela pode não se sentir segura. Ela não estará necessariamente sempre no safe space. Pois Esse que é o a ponto, vida né? não é safe, A né? vida não é, Exatamente, a vida Mas a gente tem uma pode segurança. colocar um tempero, e eu tô lembrando aqui, né? Você ainda vai fazer alguma... Deixa eu acabar essa aqui. acho que a gente- Então, o segundo ponto aqui é o brave space, é o espaço seguro. Perdão, é o espaço corajoso, que é o espaço seguinte, que eu estava mencionando antes quando eu falei do carinho. Se eu vejo você fazendo uma coisa que eu acho que é ruim, para mim, para você ou para o grupo, eu vou falar, Ricardo, olha, eu acho que você aqui interrompeu o Marcelo ali em um momento, eu acho que não foi legal. Né? E eu acho que a gente tem que, então, de repente, estamos entrando aqui numa dinâmica que está todo mundo ficando muito empolgado com a conversa, e por isso a gente está querendo, e aí a gente pula um no outro, mas então a gente tem que se policiar. Como é que a gente pode fazer isso? Né? Ou seja, eu posso trazer o tema, mas mostrar para você o seguinte, eu estou querendo ajudar, eu estou com carinho, eu não estou fazendo isso aqui para ter poder sobre você. Isso sim é uma coisa que o espaço seguro ajuda, é reduzir essa coisa do poder, mas que ele vai num extremo, foi que eu brinquei um pouquinho de Califórnia, né, do excesso de otimismo, do excesso de positividade, para uma coisa mais realística, mais, olha, vamos ver a verdade de todas as suas facetas, mas vamos ver com carinho e vamos tentar se ajudar. Esse é o espaço corajoso. Ele é corajoso por quê? Porque eu sei que estar com vocês aqui, eu não tenho que ter muito medo. Então eu posso ter a coragem de falar até a coisa difícil, porque eu sei que a gente vai resolver junto. E assim, caminhando para o fim, você falando de Califórnia, nós três temos inúmeras, centenas de aventuras juntas. Enfim, muita coisa para contar, mas uma história que tem a ver com Califórnia. Eu morava lá na sua casa em Boston, em 1998, em janeiro de 98. Fui lá fazer um curso de inglês, você estava estudando em Harvard. E eu cheguei do curso e você falou, Ricardinho, tem uma festa maravilhosa lá no dormitório em Harvard e tal, só que não é naquele dormitório pequenininho, é de uma moça que eu acho que deve ser muito rica, porque o quarto dela tem quase 100 metros quadrados dentro de Harvard. Exato. Falei, pô, aí eu botei minha roupa. Chegando lá, parece que o espaço não era um safe space, porque estava tocando uma música e só tinha... A festa estava cheia, todo mundo encostado na parede. Era uma festa fantasia. Era uma festa fantasia. Só nós dois de fantasia. Só nós dois fantasiados. E um sujeito Isso. dançando no meio da pista com um copo de cerveja. Ele tinha um cabelão enorme. Indígena, né? não era? Americano, parecia, né? Um pouco. E a música era... I will come back to Cali, to Cali, to Cali. I will come back to Cali, to Cali. No, I don't think so. Então o cara ia pra frente, I will come back to Cali. No, I don't think so. Aí ele andava pra todo trás. mundo assim, olhando... E eu e Horácio fantasiados, foi a festa da fantasia e tal. Mas não, né? Porque só nós dois, né? Só nós dois, né? E aí, ali não era um safe space. Não era. Mas a gente usou o Brave Space. A gente foi lá pro meio. A gente foi pro meio, quer dizer, a gente pegou, colocamos salsa. Eu sei dançar salsa, o Horácio sabe dançar primeiro salsa. a gente foi lá com ele e começou a copiar ele. Copiar ele. Pra dar apoio. Pra dar apoio. Ficamos do lado dele, os dois dançando. Né? Mas não fluiu muito, mas botamos a salsa e salvamos uma festa que nem sabia como resolver o fracasso da festa, porque depois que a gente começou a dançar, todo mundo dançou a salsa. E aí a gente descobriu que não conhecia ninguém na festa. E não conhecia ninguém na festa. Alguém falou que tinha aquela festa. O negociador, ele tem que ter proatividade, ter cara de pau, ser desinibido. Assim, olha, aqui tá errado. A música é para baixo, tá todo mundo... A luz tá errada, é uma luz tá muito escura, a música não tá passando uma energia. Como que eu vou salvar isso aqui? Esse processo. Porque a gente em 1998, os dois solteiros, e tal, uma confusão e tal, a gente tava fazendo farra. Pois é. Mas... qualquer um pode ser negociador? Gostei da pergunta. Qualquer um pode ser negociador? Sim, todos somos já. Né? O que acho que a gente conversou aqui muito hoje é como é que a gente fica melhor. Né? Como é que a gente ajuda mais o processo para pegar os melhores resultados, para construir
os melhores resultados. Os resultados não nos esperam, eles são construídos tomando decisões. A proatividade ajuda? Ajuda. É uma das melhores práticas, digamos assim, dizer, ser proativo. E o que é interessante que você colocou nessa história, eu gostei muito até da lembrança, é você prestar atenção nessas variáveis. A música não está ajudando. Lá fora, no Exato, frio. entendeu? As pessoas, era uma festa de fantasia, mas você viu que ninguém teve a coragem de vir com a fantasia. Depois a gente, cara, tem fotos, né, da gente com um montão de gente que a gente nem lembra mais quem era, porque a gente nunca conheceu mesmo. Conheceu, né? Mas eu acho que provavelmente ninguém se conhecia. Entendeu? Então, ter essa noção assim, como é que estão os relacionamentos, como é que está a música, como é que está o processo, o que as pessoas estão fazendo, não... Prestar atenção a todas essas variáveis e ter um pouquinho de coragem. Não precisa ser uma pessoa muito corajosa, eu acho que é um pouquinho de coragem falando, cara, eu sei que isso não está certo e eu estudei e treinei, eu sei o que é certo, então deixa eu fazer o que é certo. De novo, difícil dizer o que é certo, mas o que tem mais chance de funcionar? É isso que eu tô vamos testando, certo. a gente tentou dançar do lado dos caras, não deu certo. Aí pegou um pouquinho, mas não muito, tal, o cara ficou feliz, aí ele já ficou com a gente, aí depois ele falou, pô, que tal a gente mudar a música? Aí já tinha pelo menos mais um aliado, aí foi lá, mudou a música, aí puxamos, aí ele já ajudou também a puxar, e aí... Não, e o mais incrível, mudou. nós dois ganhamos o prêmio de Best Customs. A gente era a melhor fantasia, porque melhor a gente era fantasia, a única também, né? O prêmio de melhor fantasia. Mas eu acho que a gente ali fez também a fantasia das pessoas de uma noite feliz. Pois é. Fluir. Entendendo as variáveis da negociação ali, negociando o ambiente. Horácio, Marcelo, cara, uma amizade que nunca vai... Eu fico até emocionado de chorar assim, mas que nunca vai acabar. Muita admiração que um tem pelo outro. Eu acho que todo mundo torce pelo sucesso um do outro e por um mundo melhor para os nossos filhos, né? Todos nós somos pais aqui e preocupados com o meio ambiente, com guerra, com a falta de ética, com crime, com violência. Política, e aqui você disse você é um exemplo de que a negociação, que é do ser humano, é quase um direito da personalidade, né, como nome, como a imagem, mas também a negociar, né, pode ser feita de forma correta e com ética. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado. Ricardo, Marcelo, beleza. Bom demais, muito bom, muito bom. Melhor dia de férias que eu tive. E assim a gente encerra mais um programa Tá Legal, com 3 amigos de uma vida inteira da faculdade, da PUC, com 3 histórias, mas com muita amizade. E aqui com o Horácio Falcão, que está de passagem pelo Rio de Janeiro, de férias, muito difícil, aceitou estar aqui conversando com a gente, com escritórios espalhados pelo mundo, considerado um dos maiores negociadores, né, depois de completar seu curso, né, sua pós-graduação, seu LLM, seu PhD em Harvard, e em outras instituições, professor da INSEAD e considerado pela Financial Times um dos melhores professores do ano passado, né? É isso aí, espero que gostem e se quiser ter acesso ao Horácio, liga para mim que eu faço a ponte, tá? Tá legal? Homem.